Bom, pessoal, boa noite. É, a gente vai então começar o nosso grupo de estudos aqui no Lattes FIP, Cerrado. Esse grupo que a gente tem feito sobre o conceito de revolução, e sua relevância para a psicanálise, né? É uma relevância, a gente tem debatido, né, tanto do ponto de vista de, digamos assim, político, que tem a ver, digamos assim, com a história da psicanálise e o modo como certas figuras são excluídas dessa história da psicanálise, digamos assim, né? Psicanalistas que tiveram, ou seja, um engajamento político de resistência, de crítica a certos contextos institucionais ou políticos autoritários, né? Seja pensar, digamos assim, né, o que que é a qual seria, digamos assim, uma certa incidência, né, clínica dessa noção também. Bom, a gente ainda está, né, em algum sentido, né, um pouco tateando, né, essas diversas dimensões e no contexto né, do que a gente tem trabalhado no grupo esse semestre, né, a gente decidiu fazer uma certa discussão é, conceitual, histórica, sobre essa noção. Então, a gente percorreu aí, né, textos da Hannah Arendt, do Habermas, do Koselleck e tal, e, bom, né, me pareceu que para talvez alinhavar, né, os diversos elementos que a gente, né, tocou, alguns a gente conseguiu discutir melhor, outros a gente mais ou menos mencionou. Eu convidei, então, o professor Daniel Gomes de Carvalho, né, que é meu colega aqui na UNB, pelo menos ainda por mais, talvez, uma semana ou duas. Uma semana e meia. O professor Daniel, ele foi aprovado no concurso da USP, então está de mudança aqui de Brasília para São Paulo, né? Para ocupar a cátedra de História filosofia, moderna. história moderna, História tá? moderna. História Filosofia moderna. não. E então queria agradecer, né, o Daniel, que além de um grande historiador, é também um grande vocalista, digamos assim, e que topou, então, vir falar sobre as pesquisas dele sobre Revolução Francesa e a própria historiografia, digamos assim, né, da noção de revolução aqui no grupo, né? Ele é autor de algumas obras, a que eu tenho aqui para mostrar Thomas Paine e a Revolução Francesa, saiu pela Finantrace, mas tem outros, um famoso aí sobre a Revolução Francesa, saiu pela Editora Contexto, e, e bom, eu, né, passo imediatamente a palavra para ele, ele vai fazer uma apresentação e aí, como tradicionalmente a gente faz nos encontros, né, no final a gente coloca questões, discute. Tá? Obrigado, Daniel. A palavra é sua. Obrigado, Erivelto. Boa noite, Leiliane, Luiz, Mikael, outras pessoas eventualmente aí que forem assistir a gente depois online. Fiquei muito honrado com esse convite, Erivelto. Eu sei que é o seu tema de pesquisa, que é o seu tema de discussão. E, né, como o Erivelto disse, eu sou da área de história, não sei, sei muito pouco de psicanálise, né, quase nada, né, na verdade, é bem próximo do zero. Filosofia eu tento, assim, mas só na medida em que me ajuda na história, sempre peço umas ajudas. Nessa semana, inclusive, o Erivelto me ajudou com o Wittgenstein, com algumas questões que eu tinha ali de tradução. Então, espero que, trazendo um pouco essa discussão do ponto de vista da história e a partir da Revolução Francesa, eu consiga contribuir um pouco com a discussão de vocês e ajudar a ter algumas perspectivas a partir de um olhar de historiador, que eu acho que é um olhar que tem algumas diferenças, né? Que tem algumas questões. Então, eu vou dividir a minha fala em dois momentos, né? No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o conceito de revolução, até a Revolução Francesa, e eu vou tentar apresentar algumas posições que não é que são completamente diferentes da Hannah Arendt e do Koselleck, e do Hartog também, que eu acho que seria um terceiro autor importante, mas que trazem algumas nuances que eu me deparei ao longo das minhas pesquisas, escrevendo textos,
e que eu acho, enfim, que podem ajudar em alguns aspectos. Depois, num segundo momento da minha fala, eu vou falar alguns debates da historiografia da Revolução Francesa, para tentar também mostrar para vocês um pouco as mudanças das ideias a respeito de revolução, né? No século passado, a gente teve o paradigma da Revolução Burguesa, que foi quase hegemônico, né, no século XX. E que hoje, Erivelto, é incrível. Você pega historiadores novos, o termo Revolução Burguesa não aparece, ou aparece assim para criticar. O manual mais usado hoje de Revolução Francesa na França, até onde eu sei, é o do Hervé Lever. É um autor muito bom. E só que é isso, aparece Revolução Burguesa no finalzinho e é para mostrar que antigamente os historiadores falavam isso e hoje não falam mais. O que tem também seus problemas, né? Penso eu. Então, bom, a primeira coisa é dizer, eu acho, que a Revolução Francesa está dentro de uma era das revoluções. E não há na historiografia consenso sobre nem a periodização da Revolução Francesa, nem a periodização da Era das Revoluções. Né? Por exemplo, o Hobsbawm começa a Era das Revoluções com a Revolução Francesa, em 1789. O que eu acho um erro. Eu acho que ele deveria começar, no mínimo, na Revolução Americana. E Hobsbawm fala isso numa nota de rodapé, e ele só fala, ele não justifica. Ele fala, ó, não coloquei a Revolução Americana, e eu vou tentar explicar mais para frente o porquê que eu acho que o Hobsbawm exclui a Revolução Americana da Era das Revoluções. Vou tentar dar uma hipótese mais adiante na apresentação. Outro historiador que eu vou trazer um pouquinho mais tarde também hoje, e eu estou mais de acordo, na verdade, começa a Era das Revoluções na Córcega, em 1760, com a Revolução Corsa, na qual estavam envolvidos os pais de Napoleão Bonaparte, o Carlo e a Letícia Bonaparte, né? Aproveitando que tem o filme, acabei de assistir o filme. Bom, há várias maneiras de periodizar. Isso no que diz respeito ao começo. Agora, no que diz respeito ao fim, é um outro problema. Há quem termine a Era das Revoluções na própria Revolução Francesa, em 1789, há quem termine com a queda de Napoleão, em 1815, há quem termine, como faz o Hobsbawm, com a Primavera dos Povos, em 1848. O argumento do Hobsbawm é que a Primavera dos Povos é o momento onde o conflito não é mais entre a burguesia e a aristocracia. A gente tem um novo momento na luta de classes após 1848, no qual a oposição passa a ser entre a classe trabalhadora e a burguesia. E 1848 para Hobsbawm é um marco. Outros historiadores falam que o Hobsbawm exagera. E de fato essa visão do Hobsbawm, ela tem algum sentido se a gente pensar na França, na Inglaterra e talvez na Itália. Agora, se a gente pensar no Império Turco, se a gente pensar no Império Austro-Húngaro ou no Império Russo, é só no século XX que essa ideia começa a fazer mais sentido. Há historiadores que colocam como marco 1871, a Comuna de Paris. É o caso de um historiador que eu vou falar no finalzinho da apresentação, que é o François Furet, que diz que a Revolução Francesa só termina com a Comuna de Paris. E justamente porque ali são outros problemas que começam a ser colocados, que não mais os fins dos privilégios da aristocracia e coisa assim. Agora, o Pocock, que a meu ver é o melhor historiador do mundo ainda vivo, tá bem velhinho, ele fala que a Era das Revoluções termina em 1989. É um argumento quase fukuyamista, né? E que tem algum sentido. Que o Pocock diz, ó, 1989 é quando a revolução passa a sair um pouco do nosso horizonte. Né? Como vocês leram Kozelek, né? A revolução sai do nosso horizonte de expectativa. Alguns vão dizer que começa aquilo que o Hartog vai chamar de o presentismo, um novo regime de historicidade. Então também tem, quer dizer, todas as periodizações têm o seu sentido a depender das escolhas que os historiadores fazem, escolhas teóricas, escolhas metodológicas. Também não há, quando a gente fala em era das revoluções, não há consenso a respeito do seu caráter, se são revoluções burguesas, como coloca o Hobsbawm, se são revoluções atlânticas, como coloca um historiador chamado Robert Palmer, norte-americano, ou, como tem sido mais forte na historiografia hoje, revoluções em contextos globais. Então, os textos do historiador indiano Subramanian, os textos do Davi Armitage, né, o historiador de Harvard, tentam pensar essas revoluções hoje em dia considerando as revoluções jamaicana, revoluções haitiana, revoluções que acontecem inclusive na Índia nesse momento, tentam articular em contexto global essas revoluções. E se você articular assim, o paradigma da revolução burguesa faz menos sentido. Né? Por exemplo, acabou de sair em português um texto sobre a revolta de Taki, que acontece na Jamaica nesse período. Né? Um texto de um historiador lá, enfim, que dá aula nos Estados Unidos nesse momento. Bom, então não há consenso a respeito dessas coisas,
E esse é um primeiro ponto, a gente vai abordando ao longo da apresentação. E um outro ponto, que até tem a ver com o que o Erivelto e eu estávamos conversando essa semana, é que na era das revoluções, isso é fantástico, você tem de fato a emergência de um novo vocabulário político. Várias palavras, sem palavras, conceitos, sem os quais a gente não consegue compreender a realidade hoje, ganham formatação nesse período. Então, eu poderia falar, por exemplo, sobre o termo comunista. A palavra comunismo, com ismo, né? Ela começa a ser utilizada na década de 1840. A palavra socialista, o primeiro uso que a gente tem registro da palavra socialista, segundo o historiador Franco Venturi, é por parte de um padre italiano, Francisco Frantinei, numa crítica que ele faz aos russoístas. E ele chama eles de socialistas. E parece que é o primeiro uso que tem registro no século XVIII. No século XIX, o Tocqueville chama de socialistas aqueles que acreditam que as mudanças políticas são insuficientes, que é preciso também que existam mudanças sociais. E depois esse termo vai, enfim, ganhando outras cores ao longo do século XIX. Seja como for, essas palavras, conceitos começam a ser utilizados nessa passagem. O termo liberalismo é usado pela primeira vez na Espanha, que a gente tem notícia, em 1820, na discussão da Constituição de Cádiz, que é feita na era napoleônica. O termo liberal já era usado desde a Idade Média, mas com outro significado, como as artes liberais e depois com a ideia de liberal como liberal, né, como generoso. Mas o liberalismo, referindo-se a conceitos de liberdade, igualdade diante da lei, propriedade privada, é utilizado a partir do século XIX nesse contexto também. O termo internacional aparece na obra de Jeremy Bentham, em 1815. Né? O termo conservadorismo, o conservador no sentido político, aparece pela primeira vez num jornal, que era um jornal do Chateaubriand e do Bonnat, chamado O Conservador, um jornal que é de 1815. E depois o ismo é acrescentado na década de 1840. Tá? A gente poderia falar também do feminismo, né? Segundo aquela historiadora francesa, que agora me fugiu o nome, uma historiadora bastante conhecida, o termo aparece na década de 1820. O termo feminismo também, segundo ela, na obra dos socialistas utópicos, no primeiro momento, que esse termo aparece. Bom, e nesse contexto, como vocês parecem já terem discutido em outros encontros, né, as mutações no termo revolução. E é interessante, porque o termo revolução é como o termo reação. É o termo que vem da ciência da natureza. O termo reação, que vem da ciência da natureza, passa a ser utilizado politicamente, segundo a historiografia que estuda esse período, a partir da queda de Robespierre. E parece que o primeiro texto filosófico é o texto do Benjamin Constant sobre as reações políticas, que é escrito em 1797 para falar do diretório que vem após a queda de Robespierre, dos jacobinos, enfim. Então é interessante que alguns termos que vêm das ciências da natureza se politizam nesse período com grande força. Esse historiador, Ferdinand Brunot, ele calculou 206 nomes designando vertentes políticas distintas na Era das Revoluções. Né? Enfim, a emergência de 206 nomes. E lá no Nouveau Dictionnaire, de 1791, quer dizer, no comecinho da Revolução Francesa, está escrito o que trouxe essa revolução, senão o arranho de palavras oferecidas pelas próprias palavras aristocracia, que também é um neologismo, né? O aristocrata é o neologismo que aparece, a aristocracia já existia, mas o aristocrata é o neologismo que aparece nas revoluções, liberdade e igualdade. Bom, e aí, nesses dois textos, que são evidentemente paradigmáticos, o Sobre a Revolução, da Hannah Arendt, de 63, e o Futuro Passado, do Kozelek, de 79, então aparecem questões, teorias sobre isso. Então a Hannah Arendt mostra, e o texto da Arendt é muito bom, que há essa transformação de um uso no sentido da física, a partir de Copérnico, de revolução como movimento do corpos celestes, para a revolução como significando ruptura. E aí ela cita bastante, né, o termo que o Robespierre usa, que é o termo torrent, torrente. E a ideia de torrente, segundo a Hannah Arendt, implica uma noção de necessidade histórica. Quer dizer, há um curso dos acontecimentos e eu lido com esse curso, acelerando, tentando de alguma maneira pausar ou mudar esse curso de alguma forma. O Kozelek, por sua vez, trata essa mudança da ideia de revolução a partir da mudança de um regime de historicidade. Quer dizer, se o horizonte de expectativas antes era o juízo final, a partir de agora o horizonte de expectativas está aberto
por uma mudança potencialmente boa. E a mudança da ideia de revolução tem a ver com essa mudança na ideia de horizonte de expectativas. O Hartog trabalha a partir do Koselleck com essa noção de regimes de historicidade. E aí diz Hartog, com a Revolução Francesa, o futuro entra em cena. Quer dizer, ruptura com o antigo regime e avanço do que eu chamo de moderno regime de historicidade, marcado por uma lacuna entre o campo de experiência e o horizonte de espera. Ora, e aí foi uma pergunta que o Erivelto me fez, e ele pediu para eu dar alguma visão sobre isso, né, nessa nossa conversa, de que se isso aconteceu mesmo na Revolução Francesa. Essa transformação da ideia de revolução, essa transformação do regime de historicidade, né, como posicionam Koselleck e Hartog. Bom, e a minha resposta é que, com certeza, a Revolução Francesa tem uma importância nesse aspecto, não há dúvidas, ninguém está negando isso, mas, no modo como a Arendt e o Koselleck posicionam essa questão, me parece abrupto demais. Porque a gente observa que essa mudança é anterior. A gente observa que um século antes já há transformações no uso da ideia que se faz da ideia de revolução. Bom, isso aqui é um dicionário inglês de 1611, né, um dicionário das línguas inglesas e francesas, né, Dictionary of the French and English Tongues. Nesse dicionário de 1611, se a gente for buscar a palavra revolução, de fato a gente encontra essa definição: um giro completo, círculo, um retorno ao seu primeiro lugar, um ponto ou a realização de um curso circular. E não encontramos outra definição, a não ser essa definição, que é a física. Então, a princípio, se confirmaria a tese da Hannah Arendt de que é na Revolução Francesa de que há essa transformação. Porém, se a gente entrar no site Early English Books Online e fizer uma pesquisa naquela metodologia do Ingram, né, do Google, a gente vai perceber, a partir da base de dados deles, que em 1608, nas publicações de língua inglesa, há um uso, há um pico no uso da palavra revolução. Então, isso aqui é um gráfico que mostra os usos da palavra revolução nas publicações de língua inglesa, claro, de acordo com a base de dados do Early English Books Online. Em 1688, a palavra revolução é muito mais usada, não tem nem discussão. É um pico nesses usos. 1688 é o ano das assim chamadas Revoluções Gloriosas. Né? Do momento, enfim, em que você tem a derrubada da monarquia Stuart e a instauração de uma monarquia parlamentar na Inglaterra. E aí a gente se pergunta se esse pico é apenas quantitativo ou é apenas qualitativo, né? Se essa mudança também implica uma mudança da própria ideia de revolução, e não apenas um uso mais frequente. E, obviamente, que com a coincidência com a Revolução Gloriosa, a conclusão que a gente chega é que sim. A gente começa a verificar nas fontes que a palavra revolução não apenas se torna mais frequente, mas ela é usada no singular, revolução, ela é usada como um nome próprio, gravado em letra maiúscula, ou significa que revolução passa a designar um evento específico. Então, há uma transformação qualitativa que é verificada nas fontes. Então, eu uso como exemplo o English Dictionary, do John Kersey, de 1702, e lá a gente encontra a seguinte definição de revolução que eu printei na fonte para vocês. Revolution, um certo curso dos corpos celestes, né? Esse parece um F aí, é um S, né? Nessa época. Um certo curso dos corpos celestes, até aí a definição que a gente está mais acostumado, e em seguida, uma notável mudança de governo. Então, já no início do século XVIII, a revolução, nos dicionários ingleses, aparece como mudança de governo, aparece como alguma forma de ruptura. Ora, isso a gente vai observar também, antes da Revolução Francesa, na Revolução Americana. Nas fontes, nas publicações que a gente observa da Revolução Americana, há a presença da ideia de revolução como retomada. Então, há autores que falam, estamos fazendo uma revolução porque estamos retomando os direitos tradicionais dos ingleses. Então, aí é interessante porque há uma junção da ideia física e da ideia política. Então, se a ideia física é um contorno, a ideia política de que a revolução significa retomar os direitos tradicionais. E os autores conservadores do século XIX, como o Edmund Burke, como Joseph de Maistre, eles vão falar, a Revolução Americana foi revolução só nesse sentido de retomada dos direitos tradicionais, e não no sentido dos franceses. Mas na própria Revolução Americana,
Há também a ideia de revolução como ruptura. Há um autor, que é uma das 52 pessoas que assinam a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o Benjamin Rush, que ele escreve assim. Isso era o tema do meu pós-doutorado, que eu comecei e parei quando eu passei aqui na UNB. O Benjamin Rush escreve assim, acabou a guerra de independência dos Estados Unidos, mas estamos só no primeiro passo da Revolução Americana. Porque a Revolução Americana significará o fim da escravidão, o fim das desigualdades mais profundas, o fim da pobreza. Isso ele escreveu em 1776. Então, na própria Revolução Americana, considerando todos os limites que ela tem, então a Revolução Americana não abole a escravidão, não é democrática, enfim, mas dentro dela havia expectativas de que ela fosse superada. Lembremos que 9 mil escravizados norte-americanos, segundo o levantamento de Gary Nash, participam da Guerra de Independência na expectativa de libertação, e alguns de fato são libertos depois. No meu livro, que eu prometi que eu ia dar uma cópia para o Erivelto, eu esqueci, mas semana que vem eu trago. No meu livro, eu chamo a ideia de revolução das revoluções francesa e americana de apocalipse adâmico. E eu tirei essa frase do William Blake e de uma leitura que o Starobinsky faz do William Blake, o Jean Starobinsky. A ideia do apocalipse adâmico, por quê? Porque essa mistura, essa convivência da ideia de ruptura e da ideia de retomada, junto com uma ideia de criação e uma ideia de retorno às origens. Essas coisas convivendo ali naquele período. Então, o que eu digo, o que eu penso, pelo menos, é que na Revolução Francesa, você tem a convivência, como na americana também, e a mescla dessas várias ideias de revolução, como ruptura, como retomada, e às vezes elas estão colocadas juntas numa síntese que eu acho muito interessante. Então, se a gente lê, por exemplo, a Carramanhola, uma música famosa da Revolução Francesa, a música diz assim, que se encurtem os gigantes e os pequenos se alevantem, todos à mesma altura, essa é a real ventura. Né? Caramanhola, para quem não souber, era uma das roupas típicas do sans-culotte, né? Aquela roupa listrada e tal. Bom, aqui há, ao meu ver, uma ideia de revolução, de fato, como uma subversão total da hierarquia. Os ricos ficando pobres, os pobres ficando ricos, os gigantes se apequenando e os pequenos se alevantando. Todos ficando à mesma altura. Uma ideia niveladora de revolução. Porém, se a gente começar a pensar que o barrete frígio, o boné rouge, aquela boininha vermelha do sans-culotte, que vai ser símbolo das Olimpíadas, né, no ano que vem, elas eram uma reprodução dos chapéus dos escravos libertos na antiguidade. Se a gente pensar que os projetos de justiça toda hora faziam referência aos irmãos Graco de Roma, se a gente pensar que Napoleão era a todo momento comparado a César, e ele próprio, quando ele invade o Egito, ele fala, estou continuando aqui a obra de César e Alexandre o Grande quando invadiram o Egito. Quando Saint-Just dizia que somos todos romanos, quando Robespierre era obrigado a dizer que quando ele falava democracia, ele queria dizer algo diferente da democracia grega. Ora, a presença da antiguidade na Revolução Francesa, enfim, ela é hegemônica. E olha essa passagem do Thomas Paine nos Direitos do Homem. Diz o Thomas Paine, o que chamávamos antigamente de revoluções era uma mudança de pessoas ou uma alteração de circunstâncias locais. Olha que interessante, ele está dizendo que aquela ideia de revolução como mudança de governo das revoluções inglesas está obsoleta. Ele que é um inglês, o Thomas Paine, que luta na Revolução Francesa e na Americana. O que vemos agora, a partir das revoluções da América e da França, e aí eu penso, Erivelto, que o Habermas ele tem uma razão ao posicionar o Thomas Paine como alguém chave para pensar as revoluções em escala unificada, né? Então, o que vemos agora nas revoluções da América e da França é uma renovação da ordem natural das coisas, um sistema de princípios tão universal quanto a verdade. Ora, aqui a ruptura acontece não porque ela está criando uma coisa nova, do zero, mas porque ela está retomando os direitos naturais que são inerentes, que sempre estiveram presentes, mas que foram, como está escrito na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, esquecidos ou desprezados. Então, embora os conservadores vão criticar a Revolução Francesa por ela estar criando uma coisa nova, não era assim que muitas das lideranças se enxergavam. E aí eu acho que essa pintura, que é produzida um pouco antes da Revolução, mas ela se relaciona de maneira muito interessante, né, com isso que eu estou tentando dizer. Porque aqui a gente tem um retrato de uma passagem de uma história que você encontra lá no Horácio, que é a história que teria sido o seguinte:
com a proclamação da República lá em Roma, na Antiguidade, o filho de Brutus não é o Brutus que matou o César, é outro Brutus, é o Brutus que teria proclamado a República. O filho de Brutus era um monarquista e teria apoiado, então, Tarquínio o Soberbo. E aí Brutus teria matado o seu próprio filho. Então, essa pintura ela é feita pelo Jacques-Louis David para dizer o quê? Não para dizer que nós devemos matar os nossos filhos monarquistas, mas para dizer que o ideal republicano é o ideal no qual você coloca o bem comum à frente dos seus interesses individuais. E não teria exemplo maior disso do que o homem que mata os seus próprios filhos. E aí Brutus está à esquerda numa posição viril, localizado nas sombras, quer dizer, ele está triste por ter feito isso. E aí, mas ele representa a razão. E aí as mulheres à direita, representando, claro, as emoções, a luz que paira sobre elas, tristes, né? É a esposa e as filhas de Brutus, tristes pela morte de seu filho. Ora, eu vejo aqui uma revolução que recorre aos modelos antigos. Mas, e é isso que eu digo no livro, que recorre aos modelos antigos, não porque eles querem retomar literalmente a antiguidade, mas porque eles encontram nesses modelos antigos os princípios universais, tão universais quanto a natureza. Então, não se trata dos franceses querendo se igualar aos romanos, mas encontram ali nos romanos valores universais, inscritos na natureza humana e redescobertos pela razão ilustrada. E esse é o sentido um pouco de revolução que eu vejo aparecer em muitos textos da Revolução Francesa. Aqui o nome da obra, né, os leitores trazem a Brutus os corpos de seus filhos de 1789. E aí, aqui uma pintura, um desenho do William Blake, né, Deus criando Adão, e aqui uma passagem do Saint-Just, um discurso que ele faz na Convenção, na República, em 24 de abril de 1796. Brevemente, as nações esclarecidas colocarão em julgamento aqueles que têm até aqui governado seus destinos. Os reis fugirão para os desertos, para as companhias dos animais selvagens que a eles se assemelham, e a natureza recuperará os seus direitos. Então, a revolução é uma recuperação, mas uma recuperação não de um momento ou outro na história, mas daquilo que é universal, que não é, na verdade, exatamente histórico. E essa vai ser a crítica, inclusive, que o Paine faz ao Burke. Quando o Burke fala, vamos recuperar as tradições. E aí o Paine diz para o Burke, mas Burke, quando começa a tradição? 500 anos atrás? 1000? 2000? 3000? Que momento que começa a tradição? Porque para você é fácil. Começa quando começa a monarquia que você defende. E aí o Paine vai dizer, para mim a tradição começa no verdadeiro início, que é a natureza. E na natureza não há reis, não há desigualdade, somos todos iguais. Bom, isso para falar sobre a palavra revolução. Mas e a palavra era das revoluções? Eu posso até comentar um pouquinho sobre a palavra democracia, que também é interessante pensar nesse contexto. Bom, a primeira coisa interessante a dizer é que o termo era das revoluções, ele é criado durante a própria era das revoluções. Então ele é uma autodenominação. E o primeiro a que a gente tem notícia a usar foi o Antoine Barnave, em francês, e o próprio Thomas Paine, em inglês. Então, o Paine falava em Age of Revolutions, e o Antoine Barnave falava em século das revoluções. Enfim, eles são os primeiros a escrever, na verdade. Possivelmente isso era usado também em outros contextos, etc. Mas são os primeiros textos que a gente tem. Bom, então a primeira coisa interessante a ser dita é que durante a própria Era das Revoluções, vários desses agentes históricos diziam: estamos vivendo uma Era das Revoluções. E quando eles diziam isso é legal. Eles não estavam falando apenas de Estados Unidos e França. O Thomas Paine estava falando de Holanda, estava falando de Polônia, estava falando, inclusive, de outros espaços. Lembremos que a Polônia, ela tem uma revolução própria, e a Constituição polonesa fica pronta antes da francesa. Então, se a primeira Constituição da Era das Revoluções é americana, a segunda é a polonesa, e a terceira é a francesa. Depois você tem a Constituição haitiana, que é a quarta, né, feita outorgada pelo Toussaint de Louverture, ele mesmo. Então, é legal, os próprios agentes históricos tinham uma visão mais ampla do que uma parte da historiografia do século passado. E aí, os primeiros historiadores a falarem em Revolução Atlântica, e aí quando eles falam Atlântica, eles querem dizer Atlântico Norte, são Jacques Godechot na França e o Robert Palmer nos Estados Unidos, em 1955, numa conferência que eles dão em Roma. E o problema, Erivelto, é você falar em Revolução Atlântica em 1955. Por quê? Porque falar em revolução, falar, há uma solidariedade atlântica revolucionária que ajudou a criar o mundo liberal. Isso em 1955
fica parecendo, e em parte é mesmo, uma apologia da OTAN, que tinha acabado de ser fundada. Acaba de ser fundada uma organização do Tratado do Atlântico Norte, e um conjunto de historiadores vem e fala que há uma fundação em comum, liberal, burguesa. Em parte, as acusações contra ele serão nesse sentido. Então, aqui uma fotografia do Godechot, à direita, e do Palmer. Bom, esses autores, ao falarem lá nos anos 50 em revoluções atlânticas, queriam apresentar uma noção de era das revoluções que fosse cosmopolita, ou seja, não fosse nacionalista. E é interessante a gente pensar que a própria historiografia marxista tinha uma perspectiva muito nacionalista dessas revoluções. Então, um dos grandes historiadores marxistas do século passado, desse período, o Albert Soboul, ele afirma categoricamente que a Revolução Francesa foi nacional. E esses autores estão dizendo que não, que ela é parte de uma era das revoluções. Antinacionalista e antietapista. Quer dizer, a Revolução Francesa, como a americana, como a holandesa, como a polonesa, não são uma antessala de uma outra revolução. Fizemos a burguesa, que vai colocar a burguesia no poder, depois faremos uma outra que colocará o proletariado no poder. Elas não são uma etapa, uma antessala para uma próxima revolução. Elas têm um valor próprio, colocado ali. Bom, então eles lançam esse artigo, e depois, em 59, o Palmer lança um livro de 1000 páginas, A Era das Revoluções Democráticas, o primeiro volume, The Challenge, e depois, em 64, o segundo volume, The Struggle. 2000 páginas, não tem em português. Em francês tem uma versão que é uma bridge, né, que é uma seleção. Não tem completo em francês também. E é um texto que traz, então, revoluções polonesa, holandesa, belga, americana, francesa, como atuando juntas. Não que eles neguem a radicalidade da francesa, mas eles tentam trabalhar com a noção de revoluções atlânticas. E olha que interessante, o primeiro volume é de 59 e o segundo é de 64. O livro do Hobsbawm e da Hannah Arendt são lançados entre os dois e mencionam os dois. A gente sabe disso porque o Hobsbawm menciona literalmente, ele fala, discordo do Palmer e tal. E a Hannah Arendt, tem uma historiadora que lançou uma biografia da Hannah Arendt agora, e ela estava postando no Twitter os cursos da Hannah Arendt na Universidade de Chicago. E a Hannah Arendt colocava o Palmer nos cursos dela. Então, não só ela lia, como ela discutia em sala de aula como professora. Então, o primeiro volume é de 59, o segundo de 64, o livro da Hannah Arendt é de 61 e o do Hobsbawm de 62. No caso da Hannah Arendt, então agora vocês entendem por que ela enfatiza tanto a diferença entre as duas revoluções. O livro da Hannah Arendt se torna um paradigma de uma ideia de que há uma revolução francesa, que é a revolução da libertação, e há uma revolução americana, que é a revolução da liberdade. Então, uma revolução americana mais restrita ao campo político, e a revolução francesa, que busca libertar os homens da necessidade. E como ela diz lá, a busca de libertação do homem da necessidade nos leva à tirania, enfim, ela se posiciona nesse aspecto. Então, quando o Hobsbawm chama de Age of Revolution, é proposital que ele suprime o democrático. Porque para ele não são revoluções democráticas, para ele são revoluções burguesas. Né? A supressão é proposital e ele começa o livro dele citando Palmer e dizendo que não é assim. Não são revoluções democráticas. Eu sei que vocês podem me perguntar agora por que o Palmer chama de democrática se essas revoluções não incluem as mulheres, se essas revoluções, algumas delas não abolem a escravidão, a francesa abole a escravidão, mas o Napoleão depois restaura a escravidão. Se elas não são efetivamente democráticas pelo que a gente pensa. E a ideia do Palmer, claro que tem consciência disso, ele trabalha com uma noção de democracia que é a noção do Tocqueville. Para ele, essas revoluções ajudam a construir uma sociedade na qual a gente acha que não há uma igualdade por nascimento. E ele entende que essa democracia não é plenamente realizada ali, mas ele vê ali como um momento fundamental para a realização dessa ideia. Né, para uma noção de sociedade que não seja metafisicamente orientada pela ideia de desigualdade. É um pouco isso que ele pensa. Bom, parte da esquerda vai ver a obra do Palmer, como eu disse então, como apologeta da OTAN. E parte da direita também não gosta do livro do Palmer, embora o Palmer seja um liberal, porque o Palmer está dizendo que os Estados Unidos nascem a partir de uma revolução. E parte da direita também negava o caráter revolucionário da Revolução Americana, como parte da esquerda, por motivos distintos. A esquerda dizia que não há revolução porque não abole a escravidão, não instala a democracia, não há uma ruptura social de fato. E a direita dizia que não há uma revolução porque é apenas uma retomada dos direitos fundamentais.
porque os americanos não inovaram de fato. Eles só estavam combatendo a tirania inglesa. O curioso, então, é que a obra de Palmer ficou no ostracismo e hoje ela parece ser retomada, mas de maneira ampliada. Porque todos esses autores, então tanto a Hannah Arendt, quanto o Hobsbawm, quanto o Palmer, todos eles negam a experiência haitiana. Negam, ou melhor dizendo, silenciam a experiência haitiana, não falam sobre a experiência haitiana. E até, Erivelto, tem um livro didático lá nos Estados Unidos, que é do Palmer, que ainda é usado em algumas escolas, é um livro muito bom. E aí teve um historiador lá, no Twitter também, que ele colocou uma foto de um mapa desse livro do Palmer, no qual estava o Haiti. Aí o cara falou, o Palmer sabia que o Haiti existia, mas ele não menciona o Haiti no livro dele. Menciona a Polônia, mas não menciona o Haiti. Então, nesses livros, todos eles está ausente a experiência jamaicana, a experiência haitiana, com a experiência de Martinica. O livro do James, Os Jacobinos Negros, é de 35. 1935. Então não dá para falar que não tinha bibliografia sobre. Tinha bibliografia, uma bibliografia de qualidade. E com diálogos marxistas. O Hobsbawm é ridículo, né? Ele cita o Haiti em 2 linhas. E ele cita o Haiti meio que como consequência da Revolução Francesa. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Que é uma experiência que tem sua autonomia e que, na verdade, são revoluções entrelaçadas. Quer dizer, a Revolução Francesa discute a escravidão por causa da Revolução Haitiana em grande medida. Então, a Revolução Haitiana, ela ajuda a colocar a escravidão no centro dos debates da Revolução Francesa. Não é que a Revolução Francesa expande a ideia de liberdade para o mundo. A Revolução Francesa, então, de alguma maneira, ela é pautada pelas outras revoluções também. Então, esse é um ponto que a historiografia, que eu estou de acordo, claro, e que a historiografia tem enfatizado. Claro, imagino que vocês conheçam, né, o livro do Michel Trouillot, o antropólogo haitiano, Silêncio no Passado. E lá no capítulo dele, a esse respeito, ele fala sobre como essa historiografia não menciona o Haiti, como isso é uma questão de poder na história, enfim. Para quem não conhece, deixo a recomendação. É um texto excelente, enfim, de leitura tranquila e bastante rico. Então, bom, nessa primeira parte da nossa conversa, eu queria falar um pouco, então, sobre o conceito de revolução, era das revoluções e alguns debates na historiografia. Agora, na segunda parte, eu quero falar especificamente sobre os debates que existem na Revolução Francesa, para a gente pensar um pouco esses usos também da ideia de revolução. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Alguma questão que até esse momento tá tranquilo? Tá ótimo, Daniel. Manda ver. Bom, então, quando a gente fala da história da Revolução Francesa, da historiografia da Revolução Francesa, sempre que eu falo a esse respeito, eu sempre começo com uma passagem do François Furet, que eu acho muito interessante, na qual ele fala que a historiografia da Revolução Francesa parece ter dado algo da própria Revolução Francesa. Assim como a historiografia da Revolução, assim como a Revolução Francesa foi cheia de indas e vindas, golpes e contragolpes, momentos à direita e à esquerda, a historiografia da Revolução Francesa também. Então, o desenvolvimento da historiografia da Revolução Francesa parece comparável à própria Revolução, atravessada de contradições e batalhas espetaculares, como se o caráter teatral da Revolução Francesa tivesse sido legado aos seus historiadores, uma parte não dividida de uma herança conflituosa. E aí a Alice Girard, uma outra grande historiadora do tema, diz: a história da Revolução Francesa não é apenas a história escrita, mas é a história em ação. Toda a historiografia é história também. Mas no caso da Revolução Francesa, isso se torna muito mais aparente. É muito mais fácil de localizar. Aqui eles estão usando a história da Revolução Francesa para defender isso, aquilo, e etc. Vou tentar mostrar isso um pouquinho agora. Bom, eu fiz uma proposta a respeito, mas, claro, muito baseada em conversas que eu fiz com o meu próprio orientador e muito baseada nos trabalhos da Alice Gerard também, que eu acho muito bons sobre historiografia da Revolução Francesa. Então, eu gosto de dividir, mas claro que é uma divisão arbitrária, só para a gente se organizar, a historiografia da Revolução Francesa em 6 momentos. Então, num primeiro momento, os grandes historiadores da Revolução Francesa são pessoas que participaram da Revolução Francesa. Isso até 1820. Num segundo momento, a maior parte dos historiadores da Revolução Francesa são socialistas, mas socialistas naquele sentido do Tocqueville, de pessoas que acham que a revolução política é insuficiente, que é o sentido da primeira metade do século XIX, né? E também democrata liberais, no contexto das revoluções de 1830 e 40 também. Quando eu falo hegemonia, é justamente para deixar claro que não são os únicos.
né, que são as lideranças, aqueles que estão às frente, aqueles que são mais lidos, que têm maior relevância no debate, mas não são os únicos. Num terceiro momento, a maior parte dos grandes historiadores são conservadores. Na época do Segundo Império, de Napoleão III, que é uma época bastante de modernização conservadora na França. Num quarto momento, é quando a Revolução entra nas universidades. É quando é criada na Sorbonne a Cátedra da Revolução Francesa, e a partir de então, há uma hegemonia na historiografia que dura quase 100 anos. Alguns chamam de marxista, mas eu concordo com Ferrer, ela é mais jacobina que marxista. Influenciada por Marx, quer dizer, ela é parte de uma certa leitura de Marx, mas chamar de marxista causa algumas imprecisões, porque há diferenças em relação ao próprio Marx. Então, a gente chama de jacobino-marxista ou jacobina, que é a que traz o paradigma da Revolução Burguesa. E de 64 a 89, a gente tem uma hegemonia revisionista, alguns vão chamar de neoliberal, e de fato, muitos desses autores são os ex-comunistas, antigos militantes do Partido Comunista, que se tornam liberais, e até militantes, né? O François Furet escreve O Passado de uma Ilusão, né? Um livro ali de 400 páginas, criticando a própria ideia de comunismo. Alguns mais exagerados, outros mais interessantes. E é interessante que no bicentenário da Revolução Francesa, em 1989, foram escritos mais livros contrários à Revolução Francesa do que favoráveis, o que obviamente se relaciona ao ano de 1989. E de 89 para cá, me parece haver um certo espraiamento da noção de Revolução Francesa, com uma grande força da ideia de história global, e também a busca por outras histórias, como, por exemplo, Os Animais da Revolução Francesa, são livros que têm surgido, bem interessantes. A discussão sobre as mulheres e a Revolução Francesa, a escravidão e a Revolução Francesa, essas coisas têm ganhado força, né? Se a gente pensar nos livros que a gente estudou a Revolução Francesa, na escola ou na universidade, eram livros que falavam que a Revolução Francesa aconteceu só na França. E hoje é impensável. A gente pega livros de Revolução Francesa dos anos 80 que não mencionam a questão da escravidão. E hoje isso seria uma coisa impensável. Né? Hoje seria uma coisa inaceitável, impensável. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre esses 6 momentos, e aí eu termino a minha fala, para a gente pensar um pouco essas apropriações e usos da ideia de revolução. Bom, é interessante que a Revolução Francesa, então, ela historiou-se a si própria. Então se escreve sobre a Revolução já em 1790. Já tem textos fantásticos sobre a Revolução. Então destacaria, por exemplo, claro, o texto do Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, né? O texto do Burke ele é interessante. Foi um nobre chamado François Dupont que manda uma carta para o Burke perguntando o que ele acha da Revolução Francesa. Burke, que tinha apoiado a Revolução Americana, que tinha apoiado as demandas americanas. E o Burke, surpreendentemente para muitas pessoas, se coloca como contrário à Revolução Francesa. E aí ele faz uma interpretação sobre a Revolução. Ele fala, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, elas retomam as liberdades perdidas. A Revolução Francesa, ela joga no lixo séculos e séculos de tradição. Nós aqui na Inglaterra guilhotinamos um rei, guilhotinamos não, né? Decapitamos um rei que era um tirano. Luís XVI era o menos tirânico dos Bourbon. E era mesmo. Era o mais moderado dos Bourbon. E aí o Paine responde ao Burke. E aí quando o Paine responde ao Burke, o Paine concorda, fala, não, de fato o Luís XVI era o mais moderado. Mas o nosso problema não era o monarca, o nosso problema é a monarquia. Né? O nosso problema são as instituições monárquicas. E aí o Paine, enfim, traz a ideia de que não, de que contra o Burke, de que a Revolução Americana e Francesa são aparentadas. Nesse momento, o Antoine Barnave escreve um texto sobre a Revolução Francesa que é perdido e que é recuperado nos anos 40 e que influencia muito o Marx. O Marx leu Barnave e se pauta pelo Barnave. O Barnave vai dizer que a Revolução Francesa tem uma causa social, de uma classe média em ascensão, aí por classes médias ele quer dizer as classes intermediárias, nem os muito pobres, nem a nobreza, a gente poderia chamar de burguesia, etc. Uma classe média em ascensão, setores médios em ascensão, que não tem representação política. E esses setores vão querer representação política, e aí isso explicaria o processo revolucionário. Bonnard e o Abad Barruel apresentam a ideia de revolução como fruto de um complô.
né, um complô franco-maçônico. Então, a revolução teria sido forjada nas lojas maçônicas. E essa ideia também tem vida longa até os dias de hoje. Será uma ideia, inclusive, cara, e ainda é cara aos fascistas, quando eles tratam desse período, de apresentar a revolução como fruto da maçonaria, que é uma ideia que a historiografia hoje não concorda. A gente pensa que a maçonaria tem um papel na revolução. Inclusive, a ascensão de algumas figuras só é explicada pela presença delas na maçonaria. Mas é um papel que tem que ser colocado no seu devido lugar, né? Não como aquela que planeja a revolução nas lojas, etc. E o Joseph de Maistre apresenta a revolução como fruto da providência divina. Então a revolução ela serve aos propósitos divinos como uma forma de purificação da sociedade para uma ressurgência cristã no futuro. E aí que o Joseph de Maistre apresenta a Revolução Francesa como consequência última daqueles que eles chamam de os maiores flagelos da história humana, que são Calvino e Lutero. Então ele diz que Calvino e Lutero rompem com a hierarquia estabelecida lá no século XVI, e isso terá as suas consequências últimas na Revolução Francesa. E se você ler lá o livro do Olavo de Carvalho, ele também, de maneira, claro, mais simplificada, apresenta essa leitura da Revolução Francesa. Então, tudo isso é feito, isso é legal, né? O livro do Demestre é de 1797. Tudo isso é produzido durante a própria Revolução Francesa. E aí o José de Maistre faz uma definição do que ele entende ser contra-revolução. Ele fala, ó, a contra-revolução não é uma revolução ao contrário, é o contrário de uma revolução. Então ele faz esse quiasma, né, essa figura de linguagem, para apresentar a sua noção de contra-revolução. A tese do Burke é absorvida pelo Mestre, que concorda quando ele compara Inglaterra e França, e é absorvida por vários franceses à direita. Então Boileau, por exemplo, vai dizer que a Revolução Francesa é uma enorme jiboia, que envenena os lugares por onde ela se arrasta, e embora ela pareça descansar, ela continua no subterrâneo das sociedades. Um sono traiçoeiro que pode a qualquer momento vir à tona. Bom, mas é desenvolvida também uma outra interpretação, que é a interpretação desses dois autores liberais, que são o Benjamin Constant e a Madame de Staël, que trabalham juntos. E eles mesmos se colocavam no juste milieu, no meio termo justo, entre a posição monarquista e a posição jacobina. E a posição deles é que não há uma Revolução Francesa. É que há duas revoluções. Há uma revolução legal, liberal, que é a revolução dos direitos do homem, das liberdades individuais, e há uma revolução que não é legal, que é o terror. E aí o José de Maistre escreve um texto sobre isso, sobre os efeitos do terror, que é um dos primeiros textos, filosoficamente é o primeiro, a tentar dizer que houve um período do terror. Isso é uma criação a posteriori, a ideia de reino do terror, que como depois o Hegel vai dizer, que vem de reino do terror vem de Hegel, né? Mas ele fala de um período do terror. O Benjamin Constant é o primeiro a falar em terror em letra maiúscula, como um período, que é uma visão que, por exemplo, eu discordo, a historiografia hoje discorda. Mas, seja como for, Staël e Constant apresentam a ideia de que não há uma Revolução Francesa, de que há duas. E de que o terror não foi necessário. Tudo que o terror fez, a Revolução já estava fazendo. Então, há coisas boas a despeito do terror, apesar do terror. Quer dizer, Burke, e sobretudo de Maistre, o Burke escreve antes do terror, né? Mas o de Maistre vai dizer que o terror é uma consequência da Revolução, é parte da Revolução. Quer dizer, 1793, 94 está contido na queda da Bastilha. Madame de Staël e Benjamin Constant dizem que são duas coisas separadas. E aí eles reivindicam a herança de 89, não a de 1793. Bom, essas são algumas interpretações, então, que são produzidas no calor dos acontecimentos. E é interessante que os sucessores liberais de Constant e de Staël vão encarar o terror de maneira distinta. Vão encarar o terror de maneira distinta. E aí eu estou me referindo a autores como o Adolphe Thiers, como Mignet e sobretudo, como François Guizot. Por quê? Após a queda de Napoleão, há uma restauração dos Bourbon. E um desses reis Bourbon, Carlos X, tenta restaurar um regime absolutista à moda de antes de 1789. E aí, nesse contexto, vários autores liberais começam a escrever histórias da Revolução Francesa, tendo em vista uma nova revolução. Tendo em vista uma nova revolução. Bom, o terror para eles deixa de ser uma distorção
e passa a ser apresentado como uma necessidade. Passa a ser apresentado como uma necessidade. Então, agora eu cito a história da Revolução Francesa do Mignet. Mignet diz: 3 anos de ditadura da salvação pública não foram perdidos para a Revolução, embora tenham sido perdidos para a liberdade. Foi uma necessidade. E o Hobsbawm, ele tem um texto chamado Ecos de Marselhesa, traduzido em português, no qual ele lembra que são esses historiadores liberais os primeiros a dizer que quem se beneficia com a Revolução, em primeiro lugar, são as classes médias, a burguesia. Quer dizer, não foram os marxistas que inventaram a ideia de revolução burguesa. Isso está presente nesses próprios autores liberais da primeira metade do século XIX. Bom, em 1830, há uma revolução na França e se instaura uma monarquia constitucional. Então, uma monarquia que se dizia herdeira dessa parte mais moderada da Revolução Francesa, herdeira de 1789, que é a monarquia de Júlio, e o rei era Luís Filipe de Orleans, né, cujo pai tinha lutado na Revolução Francesa e tinha morrido na Revolução Francesa. Então, o pai do Luís Filipe de Orleans, o pai dele era conhecido na Revolução como Filipe Igualdade. O Filipe Igualdade, ele tinha apoiado em 1789 e depois tinha sido vítima da guilhotina em 1793. E essa monarquia se posiciona nesse meio termo justo, como eles diziam. Ora, surge um movimento, ganha fôlego o movimento, na verdade, nos anos 30 e 40, retomando não mais a Revolução Liberal, mas a Revolução de Robespierre. E começam a aparecer textos glorificando a própria figura de Robespierre, colocando-se como herdeiros da própria figura de Robespierre, que é uma corrente que a gente chama de os democratas sociais, que o Marx ridiculariza no 18 de Março de Lisboa Bonaparte. O Marx apresenta os democratas sociais como tolos, né, como ingênuos, e hoje a historiografia revê um pouco isso. E é interessante que o Mélenchon, ele se posiciona como herdeiro desse grupo. Tanto que o Mélenchon cita Robespierre a todo momento, né? Foi lançado esse ano lá na França um livro chamado Robespierre, o Inocente. Vocês procurarem na internet, vocês acham. Isso em 2023. Quer dizer, então há a emergência do que a gente chama, inclusive, de a Légion Dorée, a lenda dourada sobre Robespierre. Então, grupos que passam a enxergar na igualdade defendida pelos jacobinos uma maneira de mobilizar as massas contra a burguesia censitária da década de 1830 de Luís Filipe de Orleans. É nesse momento que Buonarroti, que estava na Itália, publica um texto chamado A Conspiração de Babeuf, mostrando a figura de Graco Babeuf como o Babeuf defendia o fim da propriedade privada na Revolução Francesa, como aquele que enxergou para além da Revolução Burguesa. O socialista católico Bichet, o comunista babovista, né, partidário de Babeuf, Laponer, o líder cartista na Inglaterra, O'Brien, e o Louis Blanc e o Lamartine. O Lamartine escreve nesse momento a história dos girondinos. E ele inventa essa categoria dos girondinos. Não existiam girondinos na Revolução Francesa. Né? A historiografia inventa um pouco nessa perspectiva de dizer que havia na Revolução republicanos que não eram partidários do terror, mas eram republicanos, como ele próprio, Lamartine, queria ser. Um republicano não terrorista. Bom, é nesse momento também que a gente tem o aparecimento da obra dos volumes da Revolução Francesa do Michelet, do autor romântico. E o Michelet também é interessante porque o Michelet se afasta dessas interpretações socialistas. Então, o Michelet era um crítico do terror também. Ao mesmo tempo que o Michelet escreve, pela primeira vez, uma história da Revolução Francesa que não tinha como protagonistas personagens, que tinha como grande protagonista o povo enquanto categoria, que está ligado a uma chave romântica de leitura da Revolução. O uso dessa ideia de povo como categoria, e numa ideia defendida pelo próprio Michelet, de uma certa harmonia entre as três ordens, né, entre o clero, a nobreza e o povo. Então, o Michelet tem uma obra não fatalista, quer dizer, não acreditava que a revolução era inevitável, também crítica dessas interpretações socialistas, e ao mesmo tempo republicana, não monárquica nem aristocrática. Né? O Michelet dava aula lá no Collège de France, e o Michelet foi obrigado a interromper o curso dele por ocasião da ascensão de Napoleão III, né, de Luiz Bonaparte. E aí o Michelet primeiro ele foi afastado para trabalhar nos arquivos da França, depois o Michelet acabou tendo que se virar com outras rendas que não dando aulas de história. E aí é curioso, porque 1848 há a Primavera dos Povos. O Hobsbawm descreve a Primavera dos Povos de maneira muito bonita, né? Ele fala que foi a maior revolução da história da Europa em termos de extensão. De fato, há fenômenos revolucionários da Rússia até Portugal.
mas também foi o mais retumbante fracasso. Ela fracassa em todos os lugares. Mesmo na França, onde eles têm um sucesso inicial, eles proclamam a República, a Segunda República, a primeira teria sido a dos Jacobinos, depois você tem a ascensão do Segundo Império, do Napoleão III. Depois da Primavera dos Povos, há uma verdadeira onda conservadora na Europa. De novo, Hobsbawm faz uma imagem muito bonita disso. Hobsbawm fala assim que depois de 48, as revoluções são como as serpentes na Inglaterra. Até existem, mas são poucas. Mas são raríssimas. E o grande marco desse período de hegemonia de leituras conservadoras sobre a Revolução Francesa é, sem dúvida, o livro do Tocqueville, que é de 1856, O Antigo Regime e a Revolução. E nesse livro, o Tocqueville fala algo muito feliz e muito profundo. O Tocqueville diz: a gente não pode acreditar no que os revolucionários franceses diziam sobre eles próprios. Os revolucionários franceses diziam que eles estavam rompendo com o antigo regime, mas eles não estavam. O que eles estavam, no fim das contas, eram aprofundando tendências de longo prazo que estavam presentes na monarquia francesa. Então, Tocqueville discordaria desses historiadores que falam que a Revolução Francesa foi uma grande ruptura, inaugurou um novo tempo. Tocqueville diz: isso é o que eles diziam sobre eles próprios, mas não é o que eles estavam fazendo. O que eles fazem é aprofundar uma centralização que começa lá no final da Idade Média, com Carlos VII. Por que o Tocqueville diz que começa com Carlos VII? Porque o Carlos VII, lá no final da Guerra dos 100 Anos, foi o primeiro a criar um imposto permanente sobre os franceses, a talha real. Então, para ele, seria um marco de um momento em que o Estado começa a buscar autonomia em relação à sociedade. E para ele, o que a Revolução Francesa faz é aprofundar isso. E aí a gente pode pensar que a Revolução Francesa uniformiza, ou melhor dizendo, tenta uniformizar os impostos no território francês, unificar as leis no território francês. Antes da Revolução Francesa, você tinha um regime, como era típico no antigo regime, né, de pluralismo jurídico. Cada território na França tinha distintas leis, distintas tradições, distintos laços com a monarquia. E há um propósito de unidade, inclusive linguística. Depois da Revolução Francesa, você vai ter, com Napoleão, a criação dos liceus e um propósito de unificação linguística. Parece que na época de Napoleão, mais ou menos 10% dos habitantes do Reino da França falavam francês. A maioria falavam os dialetos, occitano, valão, enfim, as línguas locais. Então, o Tocqueville traz essa tese que até hoje ela tem uma força muito grande na historiografia. E eu concordo parcialmente, né, em alguns termos. Eu acho que ele tem razões. E, bom, há também nesse período uma tentativa de glorificação de Danton contra Robespierre, por parte de alguns autores. E esse pessimismo, essa posição crítica em relação à Revolução Francesa é acentuada depois da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e com a Comuna de Paris, em 1871. Com a Comuna de Paris, vários autores começam a apresentar a Revolução Francesa numa linhagem direta com a Comuna de Paris. Então, entre uma ligação direta entre o terror e a Comuna de Paris. Então, é o caso do texto do Renan, A Reforma Intelectual e Moral, e é o caso do texto do Taine. Tá? O Taine não é um fascista, claro, mas o Taine será muito lido pelos fascistas e apropriado pelos fascistas. Então, o Taine escreve As Origens da França Contemporânea, na qual ele diz que a essência da Revolução Francesa foi a ideia puramente filosófica de um homem abstrato, anterior à história, que guiaria os homens revolucionários. Então, os homens revolucionários são guiados a partir de uma ideia abstrata de ser humano. Isso está no Demestre. O Demestre, ele fala assim, que ele lê na Revolução Francesa os direitos do homem, mas que ele nunca conheceu um homem na sua vida. O que ele conheceu foram franceses, ingleses. Quer dizer, essa é a ideia do antigo regime, né, dos distintos povos, das distintas liberdades. Ora, o Taine, então, pensa a natureza humana como má, o povo como uma escória e um monstro em potencial, e a arte do bom governo como o refreamento dos instintos dessa fera social que veio descontrolada durante as revoluções francesas. Podemos destacar também, como um autor de mais qualidade, inclusive, o Cauchin. E o Cauchin tenta fazer uma leitura à direita também, mas uma leitura durkheimiana da Revolução Francesa. Pensando a Revolução Francesa não como fruto de uma conspiração maçônica, mas como fruto das sociedades de pensamento. Né? Isso Koselleck também recupera no texto dele, Crítica e Crise. A importância das sociedades de pensamento
para a formação de uma ideia de revolução em contraposição a uma ideia de reforma. Bom, mas é interessante falar que até agora, todos os autores que eu apresentei são autores que estão fora da universidade. A Revolução Francesa ainda não é estudada na universidade. E, em parte, é porque ainda existe a ameaça de revolução. Com a queda de Napoleão III é preso e morre na Inglaterra, temos a proclamação da República na França, a assim chamada Terceira República, entre 1870 e 1940. E é interessante, porque a Terceira República Francesa, ela tenta, de alguma maneira, domesticar a ideia de revolução. Quer dizer, em vez de combater a revolução, incorporar a revolução na narrativa nacional. Então, é aí que o 14 de julho vira feriado, é aí que você tem a criação da Torre Eiffel, embora a Torre Eiffel acabe tendo outros usos depois, originalmente seu propósito era comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, no centenário da Revolução Francesa. Então, os novos programas escolares incorporam a ideia de direitos do homem, a tomada da Bastilha vira feriado, vem o Dia Nacional da República, e em 1885 é criada a cadeira de História da Revolução Francesa na Sorbonne. E nesse contexto, esse historiador, Hollart, se torna o primeiro historiador universitário da Revolução Francesa. E o primeiro a ocupar a cadeira de História da Revolução Francesa na Sorbonne. Aliás, devemos muito a esse historiador, porque é ele que organiza as primeiras grandes coleções de documentação sobre a Revolução Francesa, como era típico desses historiadores do século XIX, né? Esse domínio profundo dos arquivos e uma organização da qual a gente é devedor até os dias de hoje. E ele apresentava a revolução como uma revolução progressista, uma revolução que traz um progresso no que diz respeito às liberdades, à igualdade e aos direitos do homem, e apresenta os jacobinos como fruto das circunstâncias, o terror como uma necessidade para que a França vencesse a guerra, para que a França fosse vitoriosa nessas guerras. Bom, ninguém a não ser os especialistas, hoje leem as obras do Hollart. São muito importantes. Porém, a obra mais inovadora sobre a Revolução Francesa foi produzida fora da universidade, por um militante socialista, que é o Jean Jaurès, que inclusive era um militante anti-guerra, e ele morre por causa disso. Ele é assassinado num contexto de crítica ao que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. E o Jaurès escreve, de fato, a primeira história da Revolução Francesa à luz de Marx, que é a sua história socialista da Revolução Francesa. Então, à luz do... Não é Marx... Então, de novo, né, Erivelto? Eu não chamaria de marxista. Eu chamaria muito mais de uma história escrita à luz dos conceitos, enfim, que ele bebeu em Marx. Por isso que ele é, de fato, o primeiro expoente daquilo que depois, então, é chamado de historiografia jacobina ou marxista jacobina. Então, ele enxerga, entre a Revolução Francesa de ontem e o que ele esperava ser a Revolução Socialista de amanhã, uma filiação direta e positiva. Para ele, a Revolução Francesa era um modelo de como uma classe toma poder. E um modelo para que as classes trabalhadoras pensem a sua futura tomada de poder. Bom, a questão aqui para Jaurès, no caso da França, essa tomada de poder poderia vir por meio da própria democracia, né? Isso é interessante. E aí o Jaurès inaugura uma tradição que permanece durante todo o século XX, de dizer, todos os historiadores da Revolução Francesa, eles terminam os livros deles dizendo onde eles sentariam na Assembleia. E ele termina dizendo, eu sentaria ao lado de Robespierre, eu sentaria ao lado dos jacobinos. E é interessante, né, que a análise que ele faz dos girondinos já não é mais uma análise dos girondinos como republicanos sociais. Ele começa a desenhar essa caricatura dos girondinos como alta burguesia, como a direita, o que não se sustenta, inclusive. Né? E aí, uma coisa que ele apresenta que é correta é que os girondinos foram os grandes defensores da guerra. E que Robespierre, a princípio, era crítico da ideia de guerra. E depois ele aceita porque não tinha o que fazer. Dentro da universidade, aquele que vai suceder o Alphonse Hollart era discípulo de Jaurès e não do Hollart. Então, com a obra com Mathieu, a ideia de uma revolução burguesa, a ideia jacobino-marxista de revolução, entra definitivamente nas universidades. E Mathieu mostra como Danton era corrupto, o que vai ao encontro dessa exaltação de Robespierre feita por Jaurès, e Danton de fato era corrupto. Tá? Ele demonstra a venalidade de Danton, e ele, Mathieu, apresenta Robespierre não apenas como herói, mas como precursor de Lenin. E o próprio Lenin
via as coisas dessa maneira, né? O próprio Lenin, o Partido Bolchevique se autodenominava jacobino, né? E parece que o Lenin criou de fato uma estátua de Robespierre por um período no que seria depois da União Soviética, né? Na Rússia socialista. Então, quando a Revolução Russa vem, a comparação se torna inevitável. Bom, de qualquer maneira, o Mathieu ele foi o fundador da Sociedade de Estudos Robespierristas, que existe até o dia de hoje. Tá? Teve congresso agora em setembro. Inclusive, o tema do congresso da sociedade foi a Revolução Francesa e as Colônias, né, para ver como esse assunto está em voga, etc. Criou também os Anais Históricos da Revolução Francesa, que é a grande revista científica das revoluções da Revolução Francesa, também existente até os dias de hoje, vocês encontram lá, se quiserem procurar alguma coisa. E, bom, morto Olar, morto Mathieu e morto depois o Sagnac, que assume brevemente a cadeira da Sorbonne, assume a cátedra de Revolução Francesa da Sorbonne o Georges Lefebvre. E na minha opinião, e na opinião de muita gente que eu conheço, o Georges Lefebvre foi o melhor historiador da Revolução Francesa do século XX. Eu coloquei ali da primeira metade, mas eu acho que é do século XX como um todo. É o meu preferido. Então, é um historiador marxista, mas um marxista, isso é interessante, né? Menos dogmático do que o seu sucessor, o Sobu, que às vezes, que é muito bom também, mas às vezes caía num dogmatismo excessivo, etc. Então, o Lefebvre mostrou que realmente o Danton era corrupto, mostrou outras provas, além das provas do Mathieu, e o Lefebvre foi muito cuidadoso ao tentar mostrar que os robespierristas não eram socialistas, pelo menos no sentido marxista. Que os robespierristas eram defensores da propriedade privada, mas eram defensores, assim, de um regime social, claro. Então, há falas do Robespierre dizendo que se a liberdade tem limites, a propriedade deve ter também. E deve ser um limite pautado pelo mesmo princípio. Se a gente não pode, com a nossa liberdade, vir a dos próximos, não podemos ter tanta propriedade a ponto de outra pessoa não ter também. Enfim, isso está muito parecido lá no Rousseau, né, no discurso do Rousseau. Então ele desmente um pouco esse socialismo dos robespierristas, e é ele, não sei se vocês sabem, que cunhou o termo história vista de baixo, não é vinda, tá? Aí tá digitado errado. História vista de baixo, né? O histoire vu d'en bas. É ele que cunha esse termo. E a casa do Lefebvre era uma casa muito frequentada por jovens historiadores marxistas, como, por exemplo, o próprio Hobsbawm. Né? O Hobsbawm frequentava a casa do Lefebvre, Christopher Hill frequentava a casa do Lefebvre. Então, o Lefebvre ele acaba se tornando uma inspiração comum daquela geração de marxistas ortodoxos, que são os marxistas ingleses, Hobsbawm, Christopher Hill, enfim, e vários outros que a gente pode pensar, Thompson e assim por diante. E se vocês pegarem o capítulo da Era das Revoluções do Hobsbawm sobre a Revolução Francesa, é um resumo do livro do Lefebvre. Inclusive, os dados que ele usa são os mesmos, as fontes são as mesmas, é um resumo do texto do Lefebvre, já que o próprio Hobsbawm não fez pesquisa com fonte primária, né, sobre a Revolução Francesa. Seja como for, o Lefebvre consolida aquela visão de que a Revolução Francesa foi uma etapa fundamental na formação do capitalismo. Embora ele, Lefebvre, reconheça, e eu reproduzo isso no meu livro, que dentro da Revolução Francesa há outras revoluções. Então, há uma revolução aristocrática dentro da Revolução Francesa, que é o que começa a revolução. Há uma revolução camponesa dentro da Revolução Francesa. E há uma revolução urbana, operária, citadina. Então ele traz uma noção de 4 revoluções. Uma que é vitoriosa, que é a burguesa. Mas outras que estavam ali contidas. E isso é interessante. E é interessante. É bom, aliás, um fato muito importante. As obras do Lefebvre são proibidas no contexto do nazismo, durante a ocupação nazista na França. Ele tem um livro que está traduzido em português, chamado 1789, que é sobre esse ano, o 89, e o texto é queimado na região fascista de Vichy, na França, do Marechal Pétain. E o Lefebvre tem um texto curtinho no qual ele conta que depois da libertação da França contra os nazistas, um grupo de soldados o encontra e, segundo Lefebvre, os soldados viram para ele e falam: professeur, parle dela, fale dela, fale da Revolução Francesa. Então ele conta que um dia depois da expulsão dos nazistas, um grupo de soldados pediu para que ele desse uma aula sobre a Revolução Francesa. O que é interessante, até o meu amigo aqui que estuda nazismo, o Bruno Leal, uma vez ele me passou uma passagem do Goebbels, na qual o Goebbels dizia que ele queria extinguir a Revolução Francesa do planeta. Então, os próprios fascistas enxergavam a si próprios como uma negação da Revolução Francesa. E é importante falar isso porque há autores de direita que querem vincular a Revolução Francesa e o fascismo.
até os dias de hoje. Vou mencionar rapidamente mais para o final da nossa apresentação. Bom, morto Lefebvre, o principal sucessor dele na Sorbonne é o Albert Soubou, que morre nos anos 80. Tá? O Soubou diz que não há três revoluções, que nem dizia o mestre dele, há somente uma. A participação operária, a participação camponesa e a participação aristocrática, mas revolução só há uma, que é a burguesa e liberal. O Sobu tem uma obra fantástica sobre o sans-culottes, na qual ele mostrou, com pesquisa primária profunda, que os sans-culottes não eram uma classe operária, como dizia o próprio Lefebvre. Se você pegar o livro do meu orientador sobre a Revolução Francesa, As Revoluções Burguesas, da Brasiliense, ele fala que os sans-culottes eram uma classe operária e tal. E o Sobu, na mesma época que o meu orientador publicou o livro aqui, coitado, o Sobu estava mostrando que não. Que na verdade o sans-culotte era uma categoria mais política do que social. E que você tinha sans-culotte que eram pequenos patrões, né, que eram pequenos donos de pequenas oficinas. Então, que entre os sans-culottes, por exemplo, estavam excluídos aqueles que moravam nas ruas, né? Por exemplo. Bom, o Sobu apresenta a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão como uma declaração que se apresenta como universal, mas que, na verdade, é restrita a uma só classe. E aí, nessa leitura, a Revolução Francesa aparece como uma espécie de striptease ideológico. Ela se apresenta universal, mas ela vai se revelando burguesa ao longo do seu processo. Ela vai, sobretudo no Nove Temidor, com a queda de Robespierre, e principalmente com a ascensão de Napoleão, ela mostra sua verdadeira face burguesa. E aí o Sobu diz: a causa essencial da Revolução foi o poder de uma burguesia chegada à sua maturidade e confrontada por uma aristocracia decadente que se agarrava aos seus privilégios. E eu tive essa interpretação na escola, por exemplo, quando eu estudei Revolução Francesa. É uma interpretação muito forte no Brasil, né? O Sobu é traduzido, foi muito lido nas graduações. Morto Sobu, quem o sucede na cátedra da Sorbonne foi Michel Vauvel, que também corrobora essa interpretação, mas o Michel Vauvel, ele é de uma geração lá na França de estudo da história das mentalidades. Então ele vai estudar as festas na Revolução Francesa, a questão da religião e coisa e tal. Mas é muito sintomático que Michel Vauvel foi nomeado pelo governo da França o presidente quando teve o bicentenário da Revolução Francesa, em 1989. Mas ele sendo presidente, ele ficou menos nos holofotes que o Ferré. E aí o New York Times chamou François Ferré de o rei do bicentenário. O que é interessante se tratando de Revolução Francesa, né? O Michel Rouvel é o presidente, o François Ferré foi o rei. E aí, bom, mesmo na França, você tem uma historiografia anarquista da Revolução Francesa, e aí a obra do Daniel Guérin é fundamental, que vai comparar os jacobinos aos stalinistas, né, que é uma esquerda autoritária, e que a verdadeira massa, a verdadeira revolução estaria no sans-culottes. E há, como eu já falei hoje, uma historiografia liberal, representada pelo Palmer, né, nos Estados Unidos, mas pelo Godechot, também na França, que vai falar numa era das revoluções. Nos anos 90, na França, se propaga uma ideia de que a Universidade de Paris I era uma universidade esquerda, que era onde estava o Vauvel, e a Universidade de Paris IV era de direita, que era onde estava um autor muito mencionado até pela direita brasileira hoje, que é o Reinhard Secher. O Reinhard Secher, ele publicou um livro em 1985 dizendo que a Revolução Francesa foi uma revolução genocida. E ele diz isso devido à Guerra da Vendéia. De fato, na Guerra da Vendéia foi uma guerra civil que aconteceu no oeste da França durante a Revolução Francesa. De fato, ali na Vendéia a gente tem um cálculo de 100 mil mortos, né? Mas a gente não pode falar em genocídio no sentido que ele fala de um governo central planejando um genocídio. Isso é insustentável, né? Mas isso até hoje é reproduzido, inclusive aqui no Brasil, por setores da direita brasileira, você vê nesses canais de YouTube, etc. Mas apesar dessas duas dissidências, e aí eu passo então para a última parte da nossa conversa, a dissidência que será mais forte em relação a essa historiografia marxista ou jacobino marxista será a dissidência chamada de revisionista, associada ao nome de François Ferré. E eu acho que é importante fazer uma rápida observação, porque hoje no Brasil a palavra revisionismo remete ao pessoal que defende a ditadura militar, que nega o Holocausto, então remete a pessoas, enfim, de baixíssima qualidade, que na verdade não são historiadores, não estão em debate com os historiadores, eles estão em negação. É preciso dizer que não é o caso aqui.
que com todos os problemas, esses historiadores que eu vou chamar de revisionista são excelentes historiadores e que trazem questionamentos e propostas que são válidas, são importantes, e algumas delas são incorporadas hoje. Embora não sejamos mais revisionistas, né, não faz mais sentido, elas ainda tiveram um impacto permanente. Bom, quem que seria o primeiro historiador revisionista? E por revisionismo, eu quero dizer aqueles que vão questionar essa leitura da Revolução Burguesa. Quem seria o primeiro desses historiadores revisionistas? Não por acaso, o revisionismo começa na Inglaterra, com um historiador chamado Alfred Cockburn, às vezes chamado de o vovô do revisionismo. Nesse texto, O Mito da Revolução Francesa. Em português saiu como A Interpretação Social da Revolução Francesa. E até, eu discordo de várias coisas desse livro, Erivelto, mas eu concordo com a tese central. E a tese central, e eu e quase todos os historiadores hoje, até onde eu sei, a tese central é de que a gente não pode falar no século XVIII em uma oposição entre a burguesia e a aristocracia. Não há uma luta de classes no sentido de uma oposição clara entre essas duas classes. Até porque o que a gente vai observar, então já vou até adiantando coisas que eu ia falar depois, mas eu acho que é legal para vocês entenderem esse ponto, que você tinha vários membros da nobreza que investiam em atividades capitalistas. Então, sei lá, o Talleyrand, que era um bispo, ele era um grande investidor na bolsa. Né? A própria família Buffon era uma família que tinha forjas. Então, há muitos membros da nobreza que faziam parte de empreendimentos comerciais, faziam parte de empreendimentos industriais em outros lugares do mundo. E, por outro lado, há uma burguesia que busca, assim que ela pode, se enobrecer. Em toda a história, esse dado é interessante, em toda a história da França, nunca houve um título de nobreza posto à venda que não tenha sido comprado. Sempre que a monarquia, para arrecadar recursos, pôs títulos de nobreza à venda, sempre todos foram vendidos. Além do mais, há uma outra coisa muito interessante que o Cockburn mostra, que era, eu sou, por exemplo, eu sou um senhor, eu tenho um senhorio aqui nessa região, e eu tenho o direito de cobrar impostos sobre aquele povo ali. O que muitos senhores estavam fazendo? Alugando esse direito de cobrar impostos para membros da burguesia. E a burguesia, com esse direito de cobrar impostos, tentava maximizar esses impostos. Quer dizer, e aí o Cockburn fala o seguinte, que há uma entrada do capitalismo no campo pela via do próprio privilégio. O que mostra o entrelaçamento entre burguesia e aristocracia em determinados níveis. Então é difícil, quando a gente observa os fatos, sustentar aquela visão de uma oposição essencial entre os dois grupos. Bom, então há vários revisionistas importantes, como Cockburn, como Firet, como Ozouf, há vários de qualidade mais duvidosa, como Jacques Solé, por exemplo, tem em português, é uma obra muito complicada, com muitos problemas e tal. E aí, para a gente ter eu quero pegar um texto como exemplo dessa visão revisionista sobre a Revolução Francesa, que é um texto do François Furet, chamado O Catecismo Revolucionário, que é, na verdade, uma resposta ao Sobu. É um texto em crítica ao Sobu. E ele fala que a ideia de revolução burguesa é uma vulgata lenino-populista e um personagem metafísico. E quais são os argumentos dele? Bom, os argumentos dele são os seguintes. Bom, primeiro ele começa esse texto fazendo uma ironia em relação ao Sobu. Porque o Sobu dizia que ele estava combatendo pela Revolução Francesa, e o Sobu, de alguma maneira, achava os opositores da ideia de revolução burguesa de direitistas, de reacionários e tudo mais. E aí o Furet fala assim, ó, o que você está fazendo, Sobu? Esse seu combate pela Revolução Francesa que você faz aí no seu escritório na Sorbonne, não passa de uma recompensa com o máximo de satisfação psicológica e um mínimo de esforço. Então, ele, de alguma maneira, chama o Sobu de revolucionário de gabinete. Fala assim, ó, você acha que está fazendo algo, mas você não está fazendo nada além de escrever textos. Então, ele começa com essa ironia em relação ao Sobu. Ele, Furet, se diz um herdeiro de Tocqueville, fala, ó, eu, como Tocqueville, entendo que qualquer análise histórica da Revolução Francesa começa pela crítica da ideologia revolucionária. E aí de novo, ele fala, ó, vocês não falam tanto de ideologia, vocês que são marxistas, só que vocês estão presos na ideologia revolucionária, de que a revolução criou algo novo.
Isso é uma das críticas fundamentais que o Tocqueville faz, de que os marxistas estão presos à própria ideologia revolucionária da novidade, da criação. Bom, quais são os que... Eu tentei resumir os questionamentos revisionistas em alguns pontos, misturando um pouco esses autores e mostrando que eu acho que é o essencial. Então, o primeiro ponto eu já disse. Eles não acreditam que a burguesia e a aristocracia possam ser vistas como classes antagônicas. Lembremos que vários nobres defendem a Revolução Francesa e lutam, como, por exemplo, o Marquês de Anton. Só que aí o Marquês de Anton não pode se chamar de Marquês mais durante a Revolução, e aí ele muda o nome para Danton. Né, como Visconde Noailles, enfim, há vários exemplos, até coloquei vários aqui. Então, o ponto deles há muitos nobres aburguesados envolvidos no comércio e na indústria, e há uma quantidade expressiva de nobres que não mais dependem dos seus privilégios. Uma quantidade expressiva. Aliás, é também um mito a ideia de que a nobreza não pagava impostos. A nobreza tinha, de fato, isenções, como a isenção da talha, dos trabalhos manuais, mas a nobreza era taxada, ela pagava a captação, ela pagava o vigésimo, ela pagava os impostos indiretos, etc. E é interessante que se você pegar os cahiers de doléances, os cahiers de doléances eram cadernos de queixas, feitos no começo da Revolução Francesa, na qual a população podia exprimir as suas queixas. E nesses cadernos, você tinha... Os nobres estavam praticamente divididos em relação à Revolução. E metade apoiava a Revolução no começo. Há muitos revolucionários nobres, como o Duque de Aguillon, como o Conde de Mirabeau, enfim, uma quantidade grande. Ao mesmo tempo, há muitos burgueses buscando se enobrecer, então o cálculo é que mais ou menos um quarto da burguesia se enobreceu no século XVIII. Isso é uma quantidade muito expressiva. 6.500 famílias, né? Não é 6.500 pessoas. Comerciantes, banqueiros, industriais, que eram poucos na França nesse momento, em geral não se engajam na Revolução. Então, a burguesia industrial e a burguesia comercial, de maneira geral, não aprova a Revolução Francesa. Não se engaja na Revolução. E perde na Revolução Francesa. Né? O comércio, a indústria, ele é pior depois da Revolução do que antes da Revolução. Né? Então, em geral, eles prejudicam. Um segundo ponto, então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto deles é que, economicamente, e eu acho que esse é até um assunto interessante para vocês pensarem, assim, dentro da proposta do grupo de vocês, é que o Firret fala, como é que vocês tentam ler esses 10 anos, de 1789 até 1799, como uma mudança estrutural? Porque quando vocês falam que foi uma revolução burguesa, vocês estão dizendo que esses 10 anos de acontecimento implicam transformação, mas transformação estrutural no sistema capitalista. Isso é uma leitura muito complicada. E aí eles vão questionar essa ligação entre a Revolução Francesa e a ascensão do capitalismo. A partir de alguns dados, por exemplo, no campo, a situação não muda antes e depois da Revolução Francesa. A situação no campo antes da Revolução era uma situação de agricultura em pequenas unidades, policultura e cultivada por camponeses, e depois da Revolução Francesa também. A situação no campo francês é bem diferente do campo inglês. No campo inglês, você já tem o latifúndio organizado para exportação de forma capitalista. No campo francês, não. Depois da Revolução Francesa, ainda não. Isso é só ao longo do século XIX. Antes e depois da Revolução, o setor industrial francês continua pequeno. E, segundo o historiador Louis Bergeron, nesse texto A França sob Napoleão, muitos proprietários ricos depois da Revolução Francesa ainda eram os mesmos nobres antes da Revolução, embora sem os privilégios. Há muitas permanências. Né? Há aquele historiador que escreve aquele livro chamado A Força da Tradição, A Persistência da Tradição, o Arno Mayer, nome desse historiador, a estimativa que ele apresenta é que 40% dos capitalistas franceses da segunda metade do século XIX eram de famílias oriundas da nobreza. Uma quantidade muito expressiva. Uma quantidade muito expressiva. Firret diz que essa conceitualização de revolução burguesa ela é um monstro metafísico. Por quê? Porque ela pega todos os dados empíricos e ela tenta dar a eles uma unidade econômica, política e social. Uma essência, um âmago. Ele chama de cirurgia neo-aristotélica. Você vai entender, Erivelto, a referência aristotélica eu acho melhor do que eu, mas eu imagino que é por essa projeção de que a burguesia não desenvolve a sua natureza. Quer dizer, a burguesia quer, né, o camponês busca, essas causas finais atribuídas a esses personagens que são colocados como se fossem entidades, né?
Quer dizer, a burguesia não é uma classe unificada no século XVIII, no XIX e XX é diferente. Mas no século XVIII ela não tem uma unidade, ela não é capitalista ainda, e ela não tem um desejo unificado. Né? E ele encontra essas passagens mecânicas. A burguesia tem um crescimento econômico do seu poder e ela não tem um poder político. Logo, ela quer um poder político que corresponda ao poder econômico. E aí vem aí por isso que o Ferrer fala que eles não são marxistas, porque se a gente lê o 18 Brumário do Marx, o Marx deixa claro que poder econômico não significa querer poder político. O Marx, pelo contrário, né, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx diz que a burguesia abdica do seu poder político precisamente para manter o seu poder econômico, que é como ele explica, não só assim, mas também por isso, ele explica o 18 Brumário. O próprio Lenin distingue, né, classe dirigente e classe dominante. Então seria a tese do Ferrer é que é uma visão, uma vulgata leninista. Lembremos, então, bom, isso aqui eu já disse para vocês, né, do Sobul. Então, é uma análise estrutural em um episódio que dura 10 anos. Importante dizer, o Ferrer não nega que a Revolução Francesa é importante na construção de conceitos jurídicos que são fundamentais no sistema capitalista, como a própria ideia de propriedade. Então, ele não nega que a Revolução Francesa tem a sua importância na economia liberal capitalista, mas não nesse sentido estrutural. Então, ele enxerga como teleológico a ideia de que eu posso ler a Revolução Francesa a partir de uma revolução posterior, ou que eu quero que aconteça posteriormente, que supere as contradições da outra. Ele pensa que a ideia de revolução burguesa ela amputa a diversidade presente na própria Revolução Francesa e imputa um sentido único na Revolução Francesa. Né? Outra coisa, já caminhando para o fim, eles questionam a identidade entre iluminismo e revolução. Hoje isso acho que isso é quase consenso nos historiadores, né? Nenhum historiador hoje pensa o iluminismo como causa da Revolução Francesa. Sabemos que uma boa fatia dos iluministas eram monarquistas, eram reformistas, eram contrários a qualquer coisa parecida com a Revolução Francesa. O que acontece, o Chartier mostra isso, né? É que a Revolução Francesa inventa o iluminismo no sentido de que eles fazem uma leitura revolucionária de Montesquieu. Então, Montesquieu era um nobre. E o esquema proposto por Montesquieu favoreceria a nobreza. Ora, como mostrou já o Althusser, né? O que a Revolução Francesa faz é uma leitura revolucionária de Montesquieu. E assim a Revolução inventa o seu iluminismo. Mas o iluminismo por si só não pode ser pensado dessa maneira. Lembremos que há vários iluministas nobres. E lembremos também que, como mostrou Robert Darnton, os principais assinantes da enciclopédia eram em conjunto, a igreja, os parlamentos, quer dizer, a nobreza, as burocracias e os exércitos. Então, a enciclopédia era vastamente lida pelos próprios membros da igreja e do clero e da nobreza. Bom, só para ninguém ficar com uma impressão errada, o Ferrer e os revisionistas não apenas criticam a leitura marxista, eles também fazem uma outra proposta de revolução. Para eles, a Revolução Francesa não foi uma revolução social com consequências políticas, mas foi uma revolução política com consequências sociais. Para eles, a Revolução Francesa, ela principia com uma crise que é política, há uma monarquia beirando a falência, em conflito com setores da nobreza, incapaz de promover reformas, há uma crise econômica derivada da expansão demográfica e do fracasso das colheitas de 88, e é aí que uma nobreza liberal apoia a revolução. Uma nobreza defensora dos direitos do homem, o que acontece para o Ferrer é uma derrapagem. Havia uma revolução conduzida pela nobreza, e essa revolução derrapa, e essa derrapagem é o terror. E essa derrapagem é o terror. É claro que é curioso, né, que o Ferrer critica a teleologia dos marxistas, mas ele próprio foi teleológico nessa abordagem, que a ideia de derrapagem pressupõe a ideia de um caminho, de um sentido prévio, né? Enfim, e a ideia dele é que a queda de Robespierre traz de novo a revolução nesse caminho nobiliário. De maneira que não é uma interpretação muito diferente daquela interpretação dos primeiros liberais, do Guizot, do Thiers. No final das contas, a gente continua, eu acho que um pouco oscilando nessa ideia, nesse processo. Mas eu acho muito válido a crítica que o Ferrer faz, e isso eu incorporo, de entender, nas palavras dele, que eu acho que são boas, a história como produto de uma essência única
que vai se desvelando, como bonecas russas, né? Então vem a Revolução Burguesa, dela sai a Revolução Proletária, da qual sai outra e outra e outra. É um paradigma que eu acho que nos leva a alguns enganos, a alguns problemas. E para encerrar, aqui são alguns livros exemplares, eu coloco como exemplo, de leituras pós-revisionistas, né, de debates mais contemporâneos, né? Então, aqui, por exemplo, o livro da Lynn Hunt e da Suzanne Desan, que eu acho que é um exemplo bem legal da busca por entender a Revolução Francesa numa perspectiva global. Ao lado aqui o livro do Subramanian e do Armitage. Alguns livros, como o do Yves Benoît, pensando a Revolução Francesa em perspectiva colonial, pensando que é uma revolução que não acontece num reino, que acontece no império, no qual você tinha 700 mil pessoas escravizadas, pensando que após a abolição da escravidão em 1794, há um conjunto de deputados negros atuando na Revolução. Isso vem até a época de Napoleão Bonaparte. E também, e aí eu coloquei várias obras do Jean Clément Martin. O Jean Clément Martin é o atual diretor do Instituto de História da Revolução Francesa, na Sorbonne. E o Martin faz uma crítica que aí, bom, Erivelto, eu até quero saber o que você acha, porque o Martin acredita que tanto a tradição marxista quanto a tradição revisionista estavam ambas presas, apesar de todas as divergências, a um paradigma hegeliano de terror. A de que o terror teria sido um período, uma fase ou uma época. Isso os dois. O Marx chamava o terror de a maneira plebeia de realizar a Revolução Burguesa. Quer dizer, é a necessidade, né? Histórica que se impõe ali naquele contexto, não numa leitura hegeliana, mas enfim, na leitura marxista. Então ele tenta trazer mostrar que o terror não foi uma política de Estado, de que o terror não foi uma prática legal definida pela lei. Ele tenta mostrar que o que a gente chama de terror são, na verdade, coisas exercidas em muitas direções, que não há uma política de Estado terrorista. E, portanto, a gente não pode falar numa fase do terror da Revolução Francesa. Isso é uma discussão muito legal, muito difícil de fazer, porque eu faço ela por aí, as pessoas me chamam de, você está negando o terror, você está dizendo que o Robespierre é legal, mas se trata disso, né? E um outro autor também que eu muito, muito legal é esse autor aqui da esquerda, Pierre Cernat, nesse texto que tem em espanhol, sobre que nessa coisa dos animal studies, pensando a Revolução Francesa do ponto de vista dos animais, e é uma discussão muito relevante, muito legal. Por exemplo, os jacobinos criam o primeiro zoológico da França. E esse zoológico, ele é entendido numa lógica também de superação do antigo regime. E uma das propostas que tinha um autor, o Saint-Martin, ele tentou cruzar o cachorro e o leão para formar um novo animal que deveria ser a síntese da Revolução Francesa. O leão, um animal aristocrático, que é a força, etc. O cachorro, o animal republicano, que é a fidelidade. E tem a tentativa de criação. Então, há uma discussão sobre se o conceito de perfectibilidade pode ser aplicável também aos animais. E a biologia, isso é uma discussão super interessante que está nesse livro do Pierre Cernat. Tem francês, tem espanhol, não sei se tem inglês, mas enfim, também numa discussão que eu gosto bastante. Bom, então era isso, falei por quase 2 horas, né, Erivelto? Falei por 1 hora e meia. Eu sei que é uma perspectiva distinta, né, das que vocês trabalham, mas espero que tenha ajudado um pouco, do ponto de vista do historiador, a pensar essas várias maneiras de pensar a Revolução e sobretudo, a partir das discussões da Revolução Francesa. Obrigado aí, desculpa ter falado 1 hora e meia. É isso, Daniel, foi ótimo, cara. Eu que agradeço. Foi excelente. Na verdade, tocou em vários pontos que a gente já vinha discutindo. Ah, Então, que eu legal. lembro num dos primeiros encontros, né, dedicados a esse tema, a gente tratou um pouco justamente dessa dimensão, né, temporal, ou seja, de como a revolução é pensada, né, como uma espécie de ruptura decisiva, né, incomensurável com relação àquilo que vinha antes. Então, assim, tratando disso, né, agora, mostra como essa é uma leitura, né, mas uma leitura que, obviamente, tem várias complicações do ponto de vista de quando a gente encara um pouco sei lá, esse dissenso de interpretações e, obviamente, as fontes historiográficas, né? É, bom, eu acho interessante porque, né, quando você começou tratando da própria categoria,
né? Eu fiquei pensando assim, é engraçado como tudo isso surge, né, no certo sentido, nesse contexto astronômico, etc. e tal, mas tem uma certa historiografia das ciências, né, que usa essa noção de revolução. Então, por exemplo, quando escreve a Revolução Copernicana, essa história de que a revolução é uma espécie de ruptura radical no sentido de uma espécie de mudança de paradigma, né? Então, permanece, digamos assim, essa coisa um pouco nesse horizonte. Mas a questão que eu queria te fazer diz respeito é precisamente esse ponto que você abordou aí no final sobre a leitura do Martin, né, sobre o terror, a violência e tal. Porque a gente chegou, em parte, na Revolução um pouco vindo de uma certa discussão sobre autoritarismo e violência, né? E ah, de fato, né, nesse horizonte hegeliano tem essa leitura do terror como espécie de momento, né? Ou seja, de passagem, como se fosse, digamos assim, é, aquilo que é, é quase como se qualquer tipo de mudança precisasse necessariamente envolver, né, essa dinâmica conflituosa da violência, ou seja, a violência quase como se fosse uma espécie de é, modo pelo qual, né, um novo emerge na história e tal. Eu não conheço, né, o Cecílio Martin, depois eu vou atrás, mas é, é, do ponto de vista, né, de como se concebe revolução, né, ali, a gente poderia até dizer assim, talvez do ponto de vista até dessa primeira recepção, né, da revolução pelos próprios atores engajados nela, assim, tinha já, e aí essa é a questão que eu te fazer, tinha já uma tematização, né, específica sobre essa dimensão da violência, sobre o, digamos assim, como um determinado conflito se desdobra, né, em luta armada, etc. e tal. Como que isso é pensado ali? Pô, legal, Erivelto. E eu acho que sim, né? Porque essa discussão do Martin, e aí eu chego nisso, né? Ele tenta mostrar, primeiro assim, ele faz a investigação, e eu tenho feito também algumas coisas assim, tentando escrever sobre isso, dos usos da palavra terror na ilustração, no século XVIII, na Bíblia. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a Vulgata de São Jerônimo, a Vulgata de São Jerônimo era a principal Bíblia que circulava na França. A palavra terror, em francês, né, que é feminino, né, la terreur, ela aparece várias vezes. E aí não fui eu, foi um outro historiador que fez, que olhou todas. E ele percebeu que ela aparece de maneira positiva. Assim como aparece em Burke, no texto dele sobre a investigação sobre as origens do belo e do sublime, que ela aparece associada à ideia de sublime. E se a gente. E aí, separando aqui um rascunho de um artigo, que eu até abri para mostrar, é o fragmento do Pascal, 1338, acho, enfim, agora a notação está estranha aqui. Mas é um fragmento no qual ele fala também sobre terror, e ele fala: ó, o costume de ver reis acompanhados de guardas, bateristas oficiais e todas as coisas que inclinam a máquina para o respeito e o terror, né? Ploie la machine vers le respect et la terreur. É de novo o terror como o sublime, o terror como aquilo que impressiona, o terror como aquilo que nos coloca em outra dimensão, em outro lugar. E aí, se a gente pensar os discursos de Robespierre a esse respeito, e aí quando ele trata da violência, me parece que em Robespierre a violência e o terror estão intimamente conectados com essa ideia do sublime, da imposição de respeito, né? Porque o terror como aquilo que gera reverência, que é até o nome de um dos livros do Ginsburg, né? Medo, Reverência e Terror, e ele fala do Hobbes, né? Eu sei que tem até críticas a essa leitura que ele faz do Hobbes, mas enfim, seja como for, há essa presença de uma ideia de violência, de uma violência sublime. E essa violência sublime, como vai ser o terror dos reis da Europa, e esse terror é o que impressiona em direção à revolução, portanto, de uma violência purificadora, de certa maneira, né? Não no sentido, enfim, fascista, nem nada disso,
que também tem essa leitura, né? Que nem o Isaiah Berlin leu Joseph de Maistre assim, né? Como um proto-fascista, um contra-iluminista, que eu acho completamente errado. Mas no sentido do terror que engendra reverência. Eu acho que é isso que está presente no discurso político. A Perfeito. aterrorização como aquilo que vai consolidar a revolução, os direitos humanos. E por isso que a frase famosa do Robespierre, né? O terror é o despotismo da liberdade. Isso é uma leitura que o Robespierre faz precisamente do Montesquieu, né? Naquela tipologia famosa do Montesquieu, a monarquia depende da honra, o despotismo depende do medo. Aí o Robespierre diz: tudo bem, mas nós estamos vivendo um outro tipo de governo que Montesquieu não pensou, que é o governo revolucionário. E aí, isso eu acho fantástico também, porque é a primeira vez que alguém teoriza o governo revolucionário. E aí ele fala, ó, o governo revolucionário, ele tem que usar métodos do despotismo, mas ele usa métodos do despotismo em prol da liberdade, é o despotismo da liberdade, não é o despotismo do medo, pura e simplesmente. Mas não sei se isso indica um pouco algumas respostas, é assim que eu É, vejo, pelo menos, essas leituras sobre o terror. eu acho interessante porque pensar como isso vai se desdobrando, né? Porque, de um certo ponto de vista, eu acho que há uma série de reações, né, à Revolução Francesa, e de críticas a isso que vem justamente do que de como se apropria, né, essa dimensão do É, terror, né? Então assim, o terror vira, digamos assim, o grande indício de que as massas precisam ser contidas, né, de toda forma, e de que, digamos assim, quando as pessoas se juntam, elas se tornam irracionais, e aí tudo isso descamba para o terror, né? Então, é, tem essa dimensão de uma espécie de terror que é quase um bestial, né? sim. Desse ponto de vista, e depois, obviamente, isso vai se desdobrando, inclusive em como se o termo terror é apropriado dentro desse discurso sobre o que é terrorismo, né? Ou seja, terrorismo vira também essa grande. é, Não sei se você sabe, Livelto, que é uma palavra da época. O terrorismo, quem acrescentou esse ismo foi o Graco Babev, então foi um autor da esquerda, mas que era, por sua vez, crítico dos jacobinos, que era aquele autor que queria superar a própria propriedade privada, instaurar um regime de propriedade comunal, e ele é preso antes, etc. E ele chama os jacobinos de terroristas. Né? Ele acrescenta o ismo como vários. Tem várias adjetivações, né, são feitas nesse período, que eu uhum, acho bem uhum, interessante, né? E aí você pega, por exemplo, o Brissot, que era liderança girondina, que foi guilhotinado. O Brissot, no começo da Revolução, escreve um texto sobre florestas, e ele fala: eu amo o terror que as florestas me inspiram. Então a palavra terror, no próprio começo da Revolução, ela ainda tem um sentido positivo. E é por isso que, assim, em nenhum momento até a morte de Robespierre, se usa terror com maiúsculo. Nas obras completas de Robespierre, você tem lá o terror em minúsculo. E aí, o primeiro a usar em maiúsculo é o Benjamin Constant, depois que o Robespierre morre, quando ele vai fazer a crítica, né? uhum, uhum, Então aí vem essa ideia de período. Então, isso é o artigo que eu estou escrevendo, acho que como não tem historiador aqui, eu posso falar, né? Ninguém vai ser parecerista, mas é que se de Hegel vem a ideia do terror como necessidade, do Constant vem a ideia do terror como período. E uhum, aí, e essa ideia tem uma vida longa na historiografia, né? Um período necessário para vencer a guerra, etc. Só que isso também empiricamente não se sustenta, porque o auge das mortes, e olha que interessante, o período onde você tem mais gente sendo guilhotinada é junho de 1794. E nesse período a França já estava vencendo a guerra, então não tinha necessidade ali. E nesse período Robespierre estava afastado, que ele estava doente. Então também é uma mitologia, e eu vi o filme do Ridley Scott hoje, ele reproduz ainda isso, essa coisa de um Robespierre ditador, Robespierre era mais um deputado. De fato ele era um deputado que era uma autoridade moral, que tinha uma preeminência, mas o voto dele valia um. E ele foi derrotado várias vezes. E ele, então, assim, a lei dos suspeitos, que é uma lei que dava maior. Era mais fácil prender as pessoas por conta dessa lei, não é proposta pelo Robespierre, é proposta pelo Merlin de Douai.
Os massacres em Nantes são feitos pelo Paul Barras, quer dizer, são comandados, né, pelo Paul Barras, que depois vai ser uma das pessoas que vai mandar matar o Robespierre e que vai posar de moderado. Né? Então, essa ideia de que não é que não há terror, mas é que o terror não é uma coisa centralizada no Estado, num partido, não é um proto-stalinismo. E o Firé meio que mostrava. O Firé, lá naquele texto, Pensando a Revolução Francesa, ele escreve: ó, o Gulag tem que nos levar a repensar o terror. Então, assim como ele escreve o terror como um antecedente dos Gulags, o que, enfim, não faz nenhum sentido, né? Uma incompreensão Uhum. dos dois fenômenos, né? Inclusive. Então, talvez a gente possa dizer que não há uma espécie de racionalização Isso, do terror, né, como uma espécie de técnica isso. específica de dominação nesse período, né? É É, interessante isso. é isso. É a ideia de que isso é uma lenda posterior. E aí tem uns dados empíricos, assim, também que nos ajudam a deixar isso mais claro. Por exemplo, 1798, você tem uma revolta por independência na Irlanda, né, sob inspiração da Revolução Francesa. Inclusive, eles cantavam God Save the Rights of Man. Né, e a quantidade de massacrados na Irlanda é algo em torno da casa dos 40 mil. A quantidade de guilhotinados na Revolução Francesa são 17 mil. Mas não tem nenhum autor falando que a monarquia inglesa tem uma violência essencial, né? Tem aquele historiador, talvez já tenha escutado falar, Erivelto, é um bom, eu gosto muito dele, chama David Bell, ele é filho do Daniel Bell, que é o sociólogo. E o David Bell ele tem um livro super legal, chamado A Invenção da Guerra Total, que ele interpreta a violência revolucionária a partir do Carl Schmitt, dizendo que há ali uma ideia de guerra, já uma ideia de guerra total, de eliminação do outro como inimigo essencial. E eu acho que não se sustenta. Sabe? E não se sustenta em comparação também. Por exemplo, a revolta polonesa, que eu comentei rapidamente, ela é sufocada pela monarquia russa. E também a quantidade de mortos é superior à quantidade dos guilhotinados na França. E quando eu dou essa aula para os alunos aqui, né, eu falo para eu sei que não é necessário falar para vocês, né, mas eu falo para eles assim, ó, gente, não estou fazendo Olimpíada de quem mata mais, né? Não é uma questão de quantidade, mas é só uma questão de projeção na França e de dizer que está ali nascendo uma violência, que isso, na verdade, não se sustenta, pelo que a gente observa nos outros lugares, comparativamente o que era feito pelas monarquias europeias nesse mesmo período, né? Uhum. Legal. Tem uma historiadora, a Carla Hess. Eu abri aqui meu artigo para dar uma coladinha, né? Só para lembrar das coisas do artigo que estou escrevendo. E a Carla Hess, ela fala que são mais mortos na Revolução Americana do que na Revolução Francesa. Não sei se é exagero dela, mas de fato, na Revolução Americana, o cálculo é que 1% da população morreu nas guerras, etc. Então, enfim, a mortalidade não é só ali, né? De fato. Bom, alguém tem alguma questão? Apesar do avançado da hora, Uhum. eu queria só fazer uma questão breve para o Daniel, sobre o presentismo, né? Hum. Como você vê de 1989 para cá, e um pouco aquela ideia levantada lá na Escola de Frankfurt, de presentificação do tempo, e a crítica à ideia de progresso, como que isso fica nessa marca de 1989 e até hoje, assim, pensando, né, nessa dimensão temporal. Ô, Leliane, é legal assim, essa pergunta. Eu acho que eu não tenho uma resposta, né? Eu tenho muitas dúvidas, mas eu tenho, bom, duas coisas que eu penso sobre isso, né? Vou dizer rapidamente que eu não sou especialista exatamente em teoria da história, né? Mas assim, duas questões que eu acho relevantes, né? A primeira, o Hartog foi muito criticado pela ideia dele dos regimes de historicidade, né? E estaríamos agora no presentismo, etc. Primeiro por ser uma ideia eurocêntrica, né? Então, assim, será que essa ideia de um regime de historicidade presentista faria sentido não só em nações periféricas, mas também em populações periféricas das próprias nações europeias, né? Será que estaria todo mundo vivendo nesse regime de historicidade presentista? Então, enfim, eu tenho esse questionamento que essa noção de presentismo do Hartog, né, como colocada pelo Hartog, ela é uma noção que me parece como se a gente vivesse um tempo único,
uma temporalidade que eu acho muito unificada. E isso também, o Kozelek também, quando o Kozelek fala assim, antes as pessoas tinham a ideia de história como mestra da vida, agora não tem mais. Eu não acho, eu acho que a ideia de história como mestra da vida, gostemos ou não, né, ela ainda é muito presente. Aí meus amigos todos que não são historiadores falam para mim, não, temos que aprender com o passado para não repetir os erros do passado no presente. E amigos que, né, são pessoas inteligentes, estudadas, mas trazem essa ideia também. Eu não sei se não está morto para todo mundo ou se não está morto só para os historiadores, né? A ideia da história como mestra da vida. Então, o primeiro ponto era esse, né? Eu desconfio muito, eu tenho sérias dúvidas se realmente podemos dizer que vivemos no regime presentista, né? No sentido de que eu acho uma concepção de tempo muito unificada e que talvez seja válida só para um grupo específico. Enfim, eu acho que outras pessoas estão vivendo, pensam ainda o tempo de outras maneiras, inclusive de maneiras que algumas pessoas consideram superadas e tal. E em segundo lugar, de novo, também não é a minha área de atuação de pesquisa, mas tem muitos colegas historiadores que têm estudado o regime de historicidade na ótica do antropoceno, né? Em como porque agora, de novo, né, tem vários colegas meus que falam assim, não quero ter filho, porque o mundo vai acabar, porque vai ser muito ruim o futuro. Então, quer dizer, o nosso cada vez mais, e essa semana isso voltou à tona com tudo, né? A nossa percepção de futuro é a catástrofe. Não o juízo final, mas também não o tempo aberto das revoluções. E eu acho que isso de fato é algo que vem se impondo, que vai se impondo. Me parece que a perspectiva não, futuro como progresso, basta a gente estudar mais, que a gente vai entrar na universidade, ter um emprego, e com o avanço da ciência a gente vai resolver nossos problemas, da ciência como resolutora dos problemas. Me parece que isso se enfraquece mesmo. E eu acho, eu tenho dado muita atenção, mas como espectador, né, não como pesquisador, a esses colegas que têm estudado essa questão do antropoceno e os regimes de historicidade. Eu vou fazer uma propaganda, mas é só porque vai ajudar a responder, já que minha resposta não é tão boa, mas para ter uma boa resposta. Eu tenho um podcast chamado História Pirata, e a gente gravou com uma especialista nesse tema, chamada Alice Freislaben, né, uma professora lá do Sul, lá do Paraná. E o doutorado dela foi sobre antropoceno e regime de historicidade. Pode ser até alguém para chamar aí, Elivelto, para vocês conversarem também. Ela entende bastante disso. E a gente gravou um programa com ela sobre isso, História e Antropoceno. E ele vai sair daqui um mês, mais ou menos. Vai ser o último programa do ano, para fechar o ano. E aí posso até mandar para o Elivelto, depois para ele compartilhar, para ter essa discussão de uma maneira até mais interessante. Mas, bom, pessoal, mais alguém? Uma questão breve, talvez? Acho que tá tarde. Bom, Daniel, super obrigado, cara. Foi excelente. Bom, espero que, de repente, numa, né, próxima oportunidade, aí avançando as pesquisas sobre violência e terror, a gente possa, seguir conversando, tá? Te Sim, agradeço. não, agora eu estou voltando para o estágio probatório. Aí eu coloquei no meu projeto lá que eu vou terminar esse artigo sobre terror, então espero que até o meio do ano que vem eu tenha alguma coisa. Legal. Obrigadão, cara. Tchau, Obrigado, pessoal. Erivelto. Obrigado, Obrigada, pessoal. Daniel. Foi ótimo. Boa Tchau. noite. Espero, Tchau, espero que gente. Até a vocês próxima. tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.